Sabedoria. Já diz Salomão que a sabedoria é vizinha do conhecimento. E hoje estamos aqui com o Lapiano, que veio trazer muito conhecimento pra gente, veio dividir um pouquinho das suas experiências. Ele é um praticante de bike, só que não é um praticante comum que sai aos finais de semana para dar um rolê com a sua bike. Ele vai ao fim do mundo, ele vai para Europa, ele faz uns pedal bacana, ele vai tomar um café ali em Pontal e já volta, sabe? Coisas práticas assim do dia a dia de todo mundo. É com grande alegria que estamos aqui no canal da Sabedoria com o João. João, fique à vontade, vai ser um bate-papo muito agradável. Pode dar boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo. Vamos então com olá ou boa noite, né? Que às vezes o pessoal vai em outro horário ali, né? Mas acho que vai ser bem legal a conversa aí. Obrigado pelo espaço aí pra gente conversar um pouquinho. Não, é com muita alegria que começamos aí a entrevista. O João estava me dizendo que ele, em 2006, foi o primeiro pedal que ele fez. Só que antes de ele fazer isso, ele começou a desenvolver isso na mente dele, porque ninguém começa a fazer as coisas do dia para a noite porque vai fazer, as coisas vão acontecendo no caminho, né? Então, João, você poderia contar pra gente como que foi o começo? Como que foi quando você saía da Lapa e ia de bike para Curitiba? Na fase de estudante, né? Que é aquela fase mais difícil da quebradeira, que a gente guarda o passe, né? Para tomar um refrigerante depois, uma coxinha, um pão com manteiga. Sim, foi bem isso. Foi em 2006, né? Foi o ano da minha primeira viagem longa. Mas eu, naquela época, na verdade, acho que mais ali dezembro de 2005, mais ou menos, e parte até 2005, eu sempre gostei de fazer bastante exercício físico, né? E daí eu tava, assim, final de semana eu corria 3 horas seguidas, assim, lá na Lapa, né? Quando eu tava lá, Curitiba até não corria tanto, eu corria mais nos finais de semana. E daí eu marquei com um amigo meu de a gente fazer um pedal pro litoral, né? A gente tava conversando lá e tal, daí eu comecei a pensar assim, não, tá, a gente vai pro litoral ali, sei lá, acho que janeiro, fevereiro, alguma coisa assim, 2006. E como eu tava naquela coisa assim de todo final de semana, né, correr 3 horas, daí eu fiquei pensando assim, bom, se eu for pedalar 3 horas também, a uns 20 km por hora mais ou menos, já dá mais ou menos a distância lá para Curitiba. Então no final de semana, em vez de eu ficar correndo, né, eu posso ir pedalando para Curitiba, dando um gasto com ônibus, né, que como eu sou natural da Lapa, e daí eu mudei para Curitiba para estudar, né, para fazer engenharia ambiental. E no final de semana eu ia para lá, para casa dos meus pais, né? Daí eu comecei fazendo isso, assim, em 2006, né? Nos finais de semana, a maioria, um ou outro eu acabava indo de ônibus, mas no geral sempre ia mais de bicicleta mesmo. E daí eu comecei a pensar, bom, se eu já estou fazendo cada final de semana dava mais ou menos uns 150 quilômetros, né? 140, né? Contando a ida e volta. E daí eu pensei assim, acho que seria legal fazer uma viagem mais longuinha, né? Então daí, a partir daí que eu tive a ideia de fazer essa viagem até o Chuí, né? Que foi a primeira longa, né? Você falou que você fez várias viagens, né? Sim, sim. E daí esse primeiro momento foi o que despertou você a criar coragem para poder falar, olha, eu tenho condição de fazer isso, porque se eu ando 150, eu ando 300, 400, 500 se eu me programar. Sim. E você, em 2006, você fez a sua primeira viagem. Você falou para mim que foi o Chuí. E o Chuí de Curitiba até lá dá quantos quilômetros, mais ou menos? Dá uns, eu acho que deu na viagem uns 1.300, 1.400, não lembro exatamente, né? E foram 10 dias de viagem nessa viagem ali. E daí foi baseado mais ou menos, né, o que eu fazia no dia a dia, no dia a dia não, mais nos finais de semana, né? E daí quando eu me programei para fazer essa viagem ali, eu me baseei nas férias, no tempo de férias que eu tinha, né, na universidade ali no meio do ano. Pode falar. Não, isso que eu ia falar. A programação de uma viagem dessa, vamos pensar o seguinte, tem várias pessoas nos ouvindo agora e vão depois, porque vai ficar gravado, vão nos ouvir depois. A pessoa que quiser viajar. Então eu gostaria que você contasse com detalhe. Primeiro você
programou que você iria nas suas férias. Por quê? Porque você trabalha, Sim. então você tem que encaixar num dia que você pode. Primeiro, pensamento. Segundo, você criou a logística de ir até lá, com paradas, dos seus gastos, os possíveis contratempos. E como que foi isso e como que foi a execução? Assim, até já linkando com quem está querendo fazer isso, talvez, assistindo esse vídeo, né? Hoje em dia está bem mais fácil do que era antigamente, né? Porque você coloca no Google ali a distância, já sai bem certinho ali, você tem toda a estrutura das cidades, como que é a estrada e tudo mais, né? Como eu fiz, assim, eu dividi eu tinha lá uns 10, acho que uns 15 dias de férias, né? E daí eu separei 10 dias para fazer a viagem, e daí eu me programei pela distância total ali, fui dividindo mais ou menos, tem alguma cidade aqui que eu posso parar, uma outra que eu posso parar ali, e daí eu montei a rota baseado nisso. E na época só tinha mapas mesmo, assim, né? Não tinha tanta informação assim de se era tudo asfalto, por exemplo, que isso dá uma boa diferença, assim, se tá, Claro. dependendo da cidade que você tá, né? Se tiver um pneu mais fino, ele anda melhor no asfalto, mas na terra vai sofrer bastante, né? E daí tinha um trecho no caminho lá que ele era todo de areia, assim, até eu pegava de alguns relatos, assim, de pessoas que já tinham passado lá, que era na Lagoa dos Patos, na parte mais por fora, assim, mais pela costa, né? Hoje em dia já tá tudo asfaltado lá. E daí esses detalhezinhos, assim, que eu pegava pra montar ali a rota, né? E na época era mais mapa mesmo, assim, aqueles guia 4 rodas, Claro, coisas assim. 17 anos atrás. Sim. E daí acabou que eu montava a rota, pegava sempre a distância total, né? Dividia ali, marcava mais ou menos as cidades que eu ia parar. Daí eu levei de estrutura assim pro caminho, né? Barraca, colchão inflável eu levei, saco de dormir. Então eu tinha toda uma estrutura assim, eu podia parar em qualquer lugar assim, se eu precisasse, né? Eu tinha marcado mais ou menos os locais que eu sabia que tinha camping. Daí eu cheguei a dormir em posto de combustível também, assim, né? Pede licença lá pro pessoal do posto ali. E em outras viagens eu acabei fazendo muito disso, assim, que eu acho que no Brasil um diferencial bom, assim, para quem faz essas viagens de bike é parar em posto mesmo também, né? Na estrada. Você fazia 130 km, 120 por dia? O primeiro dia deu acho que 180 km, alguma coisa assim, que foi de Curitiba até Barra Velha. E daí depois, acho que teve algum outro dia com Daqui 160. em Barra Velha demorou um dia. Um dia, Caraca, eu faço 1 hora de carro, 1 hora e pouquinho. deu mais ou menos que loucura, dia, hein? assim, saindo... Não, é interessante, Sim. né? Porque de carro você vai, eu vou ali em Barra Velha e já volto. Entendeu? Vai de manhã, volta na hora do almoço. Mais ou menos por aí, né? Você faz de carro uns 200 km, se não tiver trânsito, é uma 2 horas e meia, mais ou menos, alguma coisa assim, né? De bike é meio que um dia inteiro, né? Que você vai a uns 20 por hora, mais ou menos, né? Então é bem mais lento o processo. Sim, daí você parou ali. em Barra Velha e depois você foi... Parei em Barra Velha, daí a segunda cidade... Agora não lembro que faz um tempo essa viagem. Não tem mas problema, foi... mas uma coisa interessante das paradas, eu tenho acompanhado algumas pessoas que falam de jornada e eles falam que o mais gostoso de você viver a jornada não é a chegada, é o caminho. Porque Sim. a hora que você começa a jornada é que começou a tua viagem. Mas eu quero chegar tal dia e a hora que chegar, acabou, você vai voltar. Mas todo o caminho é o que você vai degustar e vai ser as suas experiências que você vai trazer para sua vida. E daí depois dessa viagem você falou também que você foi para o Ushuaia, que é a terra do fogo. Isso. A gente fala que... A gente não, né? O pessoal do turismo, né? Fala que o Ushuaia é a terra do fim do mundo. E o que tem no fim do mundo? Tem uma cidade bem bonitinha, é bem legal. Eu gostei muito de lá. Assim, independente da cidade em si, assim, tudo. O legal ali daquela região ali de Ushuaia é que tem uma coisa meio parecida com que eu fiz uma outra viagem também na Escandinávia. Eles têm um ponto lá que eles chamam de Nordkapp, na Noruega, que é o ponto mais ao norte continental assim da Europa, né? E daí o pessoal gosta de ir lá porque é o ponto mais ao norte continental ali daquela região da Europa.
E aí em Ushuaia vai muita gente de moto, de carro, então se encontrava gente da Inglaterra, da Nova Zelândia, da República Tcheca, encontrei gente de tudo E a quanto é lugar. troca de experiência, como que é? As pessoas se comunicam de forma fácil, todo mundo Sim, quer trocar experiência, quer falar. Como que é essa situação? É bem diferente de se fazer uma viagem convencional porque as pessoas sabem que você está muito vulnerável ali, né? Que você não tem nada, tá só você com a tua bicicleta e muitas pessoas assim te dão algum auxílio assim, até de coisa de comida, de água assim no caminho. Como comentando de Ushuaia, né, que vai muito motociclista para lá. Daí também você acaba trocando experiência com eles lá. Tem muita receptividade assim com o ciclista, né? Então isso acaba ajudando bastante e acaba sendo, acho que uma das coisas mais legais de viajar de bike é que você não é que nem um turista convencional, assim, as pessoas te olham diferente, elas têm Um carinho. tem um carinho, um afeto, assim, né? Porque ou até muitas vezes você está fazendo uma coisa que ela tem vontade de fazer, né? De meio que se jogar. E não tem coragem. Sim, sim. Nesse caso, você disse pra mim que uma das viagens você criou uma comunidade no Orkut. Sim. Como que foi essa comunidade? Vamos falar pro pessoal mais jovem que domina o Orkut? Né? Então, nessa época, o pessoal que não conhece, os mais jovenzinhos ali, existia uma coisa chamada Orkut no passado, né? Que era anterior ao Facebook, que também já é velho, né? Também já tem o pessoal já mais no Instagram, no TikTok e outras comunidades aí que eu já nem sei mais algum outro nome. Mas foi assim, né? Quando eu fiz a viagem para o Chuí, daí eu encontrei lá o Aramis. Ele fazia, na época eu estava na graduação na FPR, ele fazia mestrado na FPR e ele estava fazendo uma viagem de bike pequena também ali, né? A gente conversou ali na estrada, só que depois eu fiquei sabendo que ele estudava ali na FPR também. Daí a gente trocou e-mail e tal, daí eu tava com a ideia de fazer a volta do Paraná, né? Que passando pelas fronteiras do estado. Daí eu chamei ele para participar. Daí ele fez a viagem toda junto comigo, né? E daí depois dessa viagem, daí eu pensei, não, a primeira viagem foi em torno de 1.300 km, a segunda viagem foi 2.300 mais ou menos. Daí a terceira viagem, não, fazer uma coisa um pouquinho maior, né? E daí eu vi a distância que dava do Oceano Atlântico até o Pacífico, né? Que daí era uma coisa legal, assim, também, tipo, a primeira viagem era vou de Curitiba até o Chuí, que é o limite do Brasil com o Uruguai, né? Até o final do Brasil. A segunda viagem eu estou fazendo uma volta no Paraná, nos limites do estado onde eu moro. E a terceira, e uma das coisas que me levou a fazer também a viagem da volta do Paraná é de, assim, eu não conheço tanto assim o próprio estado que eu moro, né? Então isso foi um diferencial para mim, né, de fazer aquela viagem. E a outra, assim, além de ser não é só de ter uns 3.000 quilômetros, né, que foi um passo acima em relação às anteriores, mas assim, sair do Oceano Atlântico ao Pacífico, né? Que é uma coisa legal, assim, você sair de um oceano ao outro, cruzar o meio continente. Claro que você cruzar lá pra cima é bem mais complicado, né? Mas em linha reta não diferente, deixa de ser, né? Mas antes da gente explorar essa viagem da volta do Paraná, que eu tenho algumas perguntas que o pessoal também eu acho que vai querer saber. Você agora que você chegou no Ushuaia, lá no fim lá, você andou naquele barco que vai nas geleiras? Ou não? Você só chegou perto? Como funciona? Tem alguns passeios lá e daí eu fiz eles chamam da pinguineira, que você vai ver os pinguins lá. Acho que é pinguineira, se eu não me engano. E tem uns que você vai ver leão marinho, lobo marinho, alguma coisa, acho que é lobo marinho lá. Daí você faz alguns passeios de barco ali e tal, eu fiz esse tipo de passeio lá, daí tem um parque nacional também bem bonito. A própria cidade de Ushuaia tem uns museus bem legais, assim. E a comida? Lá, assim, qual mas é a de geleira que você falou, assim, eu acho que a mais legal de ir, na verdade, é de ir ao Calafate, que ela não é bem Ushuaia, é mais acima ali. E daí eu acabei cortando do caminho, porque eu pegava vento de cara, assim, se eu fosse pra lá, né? E como eu não conhecia muito bem como é que era o vento da Patagônia, fui conhecer na viagem mesmo, né? E daí eu vi que tava sendo muito desgastante, eu não ia conseguir ir até o Calafate e depois voltar, que fazia meio que um corte, assim, né? Sair um pouquinho da rota, né? Não era o caminho direto pra Ushuaia. Tipo de comida? Não, é porque quando você falou dessa parte, eu não conheço lá. Sim. E a imagem que eu tenho é que o Ushuaia é o ponto
mais distante do nosso continente e é onde que tem as geleiras e tal. Eu não sabia que tinha outra cidade que não era lá que tinha essas geleiras. Por isso que eu acabei perguntando. E daí nesse meio de coisa que você explicou, eu acabei perguntando como era a alimentação. Mudou muito a alimentação? Você já foi preparado sabendo que a alimentação era dessa forma ou não? As pessoas que querem ir lá, o que eles vão encontrar de alimento? Não muda tanto assim em relação ao Brasil, né? Acho que até é um pouco parecido, só que a gente não tem aquela coisa que no Brasil a gente tem arroz, feijão, uma salada, uma batata e uma carnezinha, uma coisa assim, que é o buffet livre, assim, o básico, ou o prato feito, que é meio que qualquer lugar do Brasil você consegue achar. Lá o que tinha mais assim na Argentina é milanesa com batata frita, ou algum outro prato que eu não lembro agora, mas geralmente nas cidades menores assim era o que era uma o que proteína tinha, assim. E um vegetal. Mais ou menos assim, e pão, né? Sempre vem em todas as refeições um pãozinho ali e tal. Não mudava muito assim em relação ao Brasil o tipo de comida assim, em si. Mais a quantidade assim mesmo, mas não era nada muito, porque na viagem do Atlântico ao Pacífico eu já tinha passado pelo norte da Argentina, parte do Chile, né? Então ali eu já conhecia mais ou menos. Você já entendeu mais ou menos como que eram os costumes, os hábitos deles? Mas antes de ir para a viagem do Atlântico ao Pacífico ali, né, que passar pela Argentina, tudo, eu não tinha muita noção assim dessa parte de alimentação, assim, foi meio que no escuro, assim. Algumas coisas nas viagens que eu faço eu meio que deixo assim para me surpreender no caminho, assim. E você foi surpreso positivamente em algum momento e negativamente em algum momento que você se lembra e pode partilhar? Eu acho que negativamente, assim, é mais o vento mesmo, né? Da Patagônia, então, que eu sabia que era. Então vamos fazer o seguinte, muita gente não conhece o vento da Patagônia. E o João, ele teve a experiência de conhecer o vento da Patagônia. Como que é? Tenta nos trazer informações para que a gente possa entender e tentar imaginar o que é um vento da Patagônia forte, que corta, que você teve que não ir para tal lugar por causa do vento, igual você disse. Sim. Então, eu estava comentando contigo antes da gente começar aqui, né? Você pode pensar no pior vento que você já enfrentou na tua vida e pensa nele constante por umas 10 horas. É mais ou menos isso. Aí tem alguns dias que venta um pouquinho menos, um dia um pouquinho mais, mas no geral assim não é uma coisa que assim, dá uma rajada e para e depois você consegue fazer as atividades. Vamos imaginar um vento de tempestade que aparece aqui de vez em quando, que dá aquela... E esse vento é constante lá. Sim. Assim, a Patagônia em si, ela começa... Isso eu também fui aprender quando estava no caminho, assim, não tinha pesquisado tanto. Mas ela começa um pouquinho depois da província de Buenos Aires. Não sei se já começa na província de Buenos Aires, mas acho que um pouquinho depois. Que tem a cidade de Buenos Aires, né, e a província, que é um pouquinho maior. Daí tem uma plaquinha lá na estrada, na Ruta 3, né, que eu estava comentando contigo, que é uma estrada que começa em Buenos Aires e termina lá em Ushuaia. Daí ela já começa mais próximo da província e ela vai até o final da Argentina, assim, então não sei quantos quilômetros, assim, mais de 1000, assim, que ela é bem extensa. E daí, conforme você vai andando mais ao sul, esse vento fica mais intenso. E na Argentina, quando você está indo ali de Buenos Aires lá até a Terra do Fogo, ele vai o mapa ali da Argentina ele vai fazendo uma diagonal, né? Se você vai lembrando ali do mapa dele, Terra do Fogo, ele vai Vamos continuar. O mapa ali da Argentina ele vai fazendo uma diagonal, né? Se você vai lembrando ali do mapa dele, aí quando o vento aqui na região mais do Paraná, ele é predominantemente de leste para oeste. Então, se você vai, por exemplo, para Foz do Iguaçu de bicicleta, assim, é mais fácil do que você voltar. Enquanto você fala, nós vamos colocar a imagem lá da chegada do Ushuaia. Da chegada do Ushuaia, para que o pessoal veja você falando e a imagem possa aparecer aqui para o pessoal que está no Instagram ver, porque o pessoal do YouTube já vai ver. Essa daí é a imagem, né, da estrada, né, que você estava descendo, né, de bike. E as geleiras do fundo, isso? Aí já fica mais um pouquinho bonitinho, assim, mas o caminho até lá, assim, de Curitiba, da parte da Argentina, assim, ele é
um caminhão ali. Tombou o caminhão. Também, né? Na hora que eu tava passando um pouquinho antes ali, o motorista tava ali até, e daí no vídeo, essa tá um pouquinho acelerada, né? Que foi editado ali pra coisa, mas no YouTube lá ele conversa um pouquinho com o motorista ali e tal, pergunta o que aconteceu, ele falou, não, tá tudo bem e tal. E ali chegando em Ushuaia já fica mais bonitinho, eles têm vegetação, tudo, mas o caminho até lá você passa alguns milhares de quilômetros ali sem só arbustos assim na estrada. E como você Porque faz venta pra bastante, água? né? Então, A tua água era água, suficiente? Porque cansa sim, muito, né? Eu levava água nessa viagem, assim, até se for procurar as viagens mais pra frente. Tem o primeiro vídeo ali que eu mostro, eu mostro os equipamentos da bicicleta, assim, né? Eu tava com uma garrafinha d'água só, nem térmica, nada, uma garrafinha plástica, assim. E dentro do caminho eu pegava, assim, eu parava num restaurante pra tomar alguma coisa, assim, daí eu pegava, guardava a garrafinha, enchia d'água e guardava, assim, nos dias que eu sabia que a distância até algum local de apoio era maior, né? Então eu tinha, assim, em relação à água, eu tinha água suficiente para passar o resto do dia inteiro. Essa aqui é a cidade de Ushuaia à noite, isso? Isso, lá já em Ushuaia, né? E no seu canal, no YouTube, todas essas imagens a gente tem acesso lá. Sim. Essa viagem tá inteira lá, assim, desde o primeiro dia até o dia 28, né? Então fale pro pessoal qual que é o seu canal do YouTube para que eles possam conhecer depois também, né? Do YouTube é AWULL, AWULL, ou procurar por... Até se for procurar essa viagem ali, é Curitiba Ushuaia bicicleta, alguma coisa assim, que vai achar. AWULL, 3 L's. 3 L's. Isso. Tem algum significado esse nome? Não, é uma brincadeira de criança lá com um amigo. A gente inventou uma palavra e daí eu achei legal e deu. Tomaram uma cerveja, ficaram bêbados e vamos, esse aqui vai ser o nome. A gente tinha uns 12 anos na época. Brincadeira. Na época. Podia ser ter as crianças como antigamente começavam cedo, né? Daí inventou essa palavra lá e acabei usando ainda para essas coisas aí. E daí o pessoal consegue ver a viagem lá. E tem um videozinho bem legal, assim, que essa questão do vento que a gente estava falando ali, né? Que eu acho que é o dia 25 da viagem, que eu tava pegando o vento bem lateral e de frente em alguns trechinhos da viagem, né? E daí a estrada ela fazia meio que um L, assim, e daí parte da viagem ali eu tava meio que nesse trechinho que era bem quase na Terra do Fogo mesmo. Foi o dia que eu peguei o vento mais intenso. Eu peguei ele tanto de frente, de lado e a favor também. Quando eu pegava ele de lado e de frente, eu tentava só me manter em cima da estrada. E em alguns momentos ele chacoalhava muito você? Não é que chacoalhava, tipo, ele me jogava pro outro lado da pista. Imagine você, na estrada aqui, você pedalando aqui, e daí você vira um pouquinho o guidão e me jogava pro outro lado da pista. Eu atravessava a pista e ia pro outro lado. Cara, se viesse um carro, por exemplo, eu tava ferrado. Um abraço. Que grave. Saco. Sim, E aconteceu isso com você? Umas 3 vezes, pelo menos, eu fui pro outro lado da pista, né? Daí, claro, o pessoal que tá de carro já fica meio esperto, assim, né? Quando vê o pessoal, o ciclista, tudo, porque daí já é acostumado a ver. O pessoal que... Eu nunca fui de carro pra lá, né? Mas o pessoal que vai de carro, que eu encontrava no caminho, né? Que eu tava falando, né? A receptividade do pessoal, assim, né? Tinha alguns de carro que eu encontrava, daí eu começava a conversar e eles falavam assim, ó, você tá com o volante meio que solta, assim, o carro vai pro lado, assim, o vento empurra mesmo. E daí, assim, me jogava pro lado da pista, era difícil levantar a bicicleta, ir pro outro lado da pista, o lado certo, né? E chegar até... Tentar me manter em cima da pista e conseguir manter a rota ali, né? E daí, como eu comentei contigo, nesse dia que eu peguei o vento mais intenso, eu peguei ele de lado, de frente, e daí, em algum momento a pista fez uma voltinha ali, eu entrei num trevo, e daí eu fiquei com o vento a favor, né? Daí ele tava tranquilo e tal, deu mexendo no velocímetro. Você nem faz força. Não faz nada. No vídeo assim é bem legal, que daí é um pouquinho depois que eu passo desse trevinho, né? Daí eu começo a ver ali, eu tava, sei lá, 10 por hora, 7 por hora ali com o vento contra e lateral, né? Quando eu tô com o vento a favor, eu começo a ver ali 23, 25, 27, 32, 35 e eu parado na bicicleta como se fosse uma moto. Daí eu comecei a pedalar um pouquinho só para tentar chegar nos 50 por hora, né? Mas ficou assim, tipo uns 35, 37 por hora sem pedalar. Sem fazer, só em cima da bicicleta. Assim. Rapaz do céu, que coisa bacana. Assim.
E no vídeo dá pra ver bem, assim, achei bem legal. Assim, dá a impressão que você tá numa descida, né? Não era, era uma reta, tinha até uma inclinaçãozinha assim de mínima assim de subida, né? Mas o vento te empurrando, claro, a favor é um pesadelo mesmo, Viu? né? E Mas a favor, se alguém chegar em você que quer conversar para perguntar, ó, eu quero ir pro Ushuaia, eu vou em tal mês do ano, qual é a dica que eu preciso saber para não me ferrar com o vento ou outro detalhe? Qual que é o ensinamento dessa viagem? o que o pessoal fala que é menos complicado assim em relação ao vento é no inverno. Só que no inverno também você vai ter menos horas de sol, né? Lá como ele está mais próximo do polo, né? Anoitecia no verão, acho que lá por umas 10 da noite mais ou menos. No inverno você vai, sei lá, até 4 horas da tarde. Tem alguns colegas meus que foram, né, também no inverno. Pegaram granizo, neve, essas coisas assim, então é mais complicadinho nesse Sim, sentido. você foge do vento e tem Mas, outra. sim, sim. Eu prefiro até no verão porque tem mais luz, assim, né? Então eu acho mais tranquilo de pedalar, apesar do vento ser mais intenso. E eu acho que seria mais a programação assim de. Então a de dica é tentar... não ir no inverno, por causa desse. É mais fácil você ir É, no vento, que você vai ter um dia maior, você vai poder pedalar mais, sim. você não vai ter tanto frio, você não vai pegar neve, você vai ter outras dificuldades a menos do que no inverno. Sim, e tomar cuidado assim com a distância entre os locais de apoio, assim, né? Porque chega a ter assim, não sei como é que tá agora, mas na época tinha, sei lá, coisa de 80, quase 100 quilômetros de um posto de combustível até o outro. Talvez até mais do que 100, mas era da hora de 100 quilômetros e você não ter nada no caminho, né? Se estraga a bicicleta, tudo. É mais complicadinho. O pessoal acaba ajudando assim na estrada, porque como é uma região bem desértica, assim, né? Bem deserto, assim, em relação a você não ter nada. Tem Você tem nada. vegetação, tem alguma coisa, mas é só estrada. Viu? E daí se você tiver algum problema na estrada, o pessoal até acaba ajudando, assim, porque vê, né, que não tem ninguém. Mas eu tomaria cuidado nessa questão, assim, de você saber os locais de apoio que você tem, né? Hoje em dia já tem bastante informação, né? Tem tudo no Google, isso daí. Aqui no Brasil, por ser muito E urbanizado e as terras ter valores, a agricultura ser muito forte, qualquer área que você vai, ela é cercada, ela é plantada, então ela tem vida, ela tem ocupação. Aham. Lá, por ser deserto, não tem cerca, não tem nada, é tudo aberto, como Não, funciona? até tem, assim, eles chamam lá de, acho que era estâncias, alguma coisa assim. Só que daí são áreas bem grandes, e é uma cerquinha pequena, assim, e você tem até um espacinho na estrada, pelo menos a maior parte do caminho, assim, eu já cheguei a acampar ali no meio da estrada mesmo, dormi só no saco de dormir, assim, ao relento ali, foi bem tranquilo. Você vê agora eu não lembro o nome lá que muda, né, parece uma lhama lá, o guanaco, o vicunha, acho que lá chamam de guanaco, se não me engano. Eles ficavam do lado da pista, assim, também. E é tudo aberto, solto, é silvestre. Tudo. Eu acho que a maioria sim, talvez algum ou outro não, mas eu vi eles sempre bem soltos, assim, então acho que era meio silvestre mesmo. E de diferente assim de animal. Viu? Acho que E era daí, mais isso, assim. mudando então para a viagem do Paraná. Então você é lapiano, paranaense, Isso. não conhecia o seu estado, falou, não, vou conhecer o meu estado e vou dar uma volta. Chamou um amigo e falou assim, não, vamos marcar os pontos aqui. E quais são as cidades que fazem o entorno para você rodar o Paraná? Se eu quiser ir, se eu for pegar uma bike aqui, eu vou falar de vou de carro para não fazer muito exercício. E Sim. quais são as cidades que eu devo rodar para conhecer o Paraná? Assim, na verdade, assim, de conhecer mesmo, assim, é porque Não, para dar essa volta que você fez. então que eu acabo passando pelas fronteiras, assim, eu acabo, por exemplo, acabei não passando, sei lá, tipo, por Guarapuava, Ponta Grossa, que são cidades importantes do Paraná, mas não tava na fronteira, né? Mas naquela viagem lá, foi Curitiba, daí a gente seguiu pra Lapa. Importante por Começou causa na dos Lapa. planaltos, né? Sim. Não, mas são... Não, também são importantes, mas os Sim, planaltos sim. que dão referência também, né? Onde elas estão. Sim, Elas sim. estão. Foi pra Lapa, São Mateus do Sul, União da Vitória, Palmas, Pato Branco, Barracão, Pérola, acho que Pérola do Oeste, se eu não me engano. Daí a gente seguiu pelas estradas que tinham ali, né, para próximo de Cascavel, na verdade Santa Teresa, acho que Santa Teresa, se eu não me engano.
Daí seguia aquela estrada quase até Foz do Iguaçu, subia lá pra... agora não lembro as cidades. Guaíra, daí Loanda, mais lá no norte, né? O legal é que você vai vendo as diferenças assim da agricultura em si também, né? Que ela vai mudando, assim, se tem soja em algum lugar, outros lugares já tem até cana, um pouco de café, assim, é legal de ver A essas vegetação, o relevo. mudando. Sim, sim. Isso foi as coisas que chamou a atenção. E quanto tempo demorou essa viagem sua? Foram 17 dias. 17? E até acho que uma coisa assim que eu fazia muito antigamente, hoje até não tanto assim, porque eu já tive algumas lesões, né, por causa de pedalar de forma não tão adequada assim, né? Que eu comecei pedalando a viagem para o Chuí não, porque eu imaginava que seria mais frio e tal, eu fui pedalando de tênis. Mas a viagem inteira da volta do Paraná eu pedalei de chinelo, que é na minha ideia. Na época, assim, é verão, vai chover bastante, né? Daí você vai levar meia dúzia de meia, não, você leva só o chinelo, você leva poucos pares de meias. Assim. E foi legal pedalar de chinelo? Não é comum, assim, né? Porque meio que natural pra mim, assim, né? Porque era uma coisa que eu já meio que fazia, assim, né? Quando tava mais quente e tudo. O único inconveniente, assim, que eu achava é você ter que passar protetor solar no pé também, né? Verdade. Mas no geral, queima, assim, né? Na chuva, assim, eu até achava melhor, assim, porque daí você não fica com o tênis todo molhado, né? Fica depois, a chuva passa e fica ainda encharcado, né? Fica tudo enrugado, assim. Mas em questão, assim, de desempenho na bike, não mudou nada? Não, muda, né? É pior, né? Você tá de chinelo, mas eu não senti isso, porque era meio que natural pra mim, né? E tem diferença para ter uma bike para fazer esse tipo de trajeto e ter aquela outra bike? Como que funciona para você escolher a bike? Tem diferença, assim. Eu acho que dependendo da viagem que você vai fazer, acho que interfere bastante o terreno, né? Se você vai fazer uma viagem inteira num terreno só em asfalto, tudo, compensa mais você ter um pneu mais liso, né? Até o mais fino que você conseguir, né? Eu digo mais fino que você conseguir porque aquelas bicicletas de corrida mesmo, as speed, né? Tem um pneu bem fininho, só que é bem desconfortável. Daí vale mais a pena, na viagem da volta do Paraná, eu fui com uma mountain bike, um pneu liso, né? Que a viagem inteira era em asfalto, né? O meu colega, o Aramis, ele tava com uma Speed, né? Que era essas de corrida, que era a única bicicleta que ele tinha também. E daí eu acho que é o mais preponderante, assim se você tiver que muitas pessoas não têm opção, né? Ter uma bicicleta só, vai com aquela. Na hora que eu pergunto pra você da assim, bike, é porque eu tenho bicicleta, só que eu tenho dificuldade porque dói muito minha bunda. Isso aí não e daí, tem muito que fugir, não. sabe? E como que faz pra ficar 10 horas, 12 horas sentado num cilindro e não é doer a bunda? Então, meio que em partes meio que acostuma, assim. A pior coisa, né? Muita gente às vezes pensa, não, vai doer muito a perna, né? Tudo até as costas, mas a bunda é o pior mesmo, assim. Pela posição que você tá ali e tal. Eu meio que fui me acostumando, assim. Você trocou o cilindro pra isso? Não. Eu peguei um cilindro um pouquinho mais macio, assim, né? Mas, por exemplo, assim, bermuda de ciclismo eu nunca usei. Camiseta de ciclismo até a gente tem, né? O pessoal lá do Atlântico Pacífico, né? Que surgiu depois da viagem da volta do Paraná. E não assa a virilha por não ter a bermuda adaptada para isso? Então, o que eu senti de assar mesmo foi lá uma prova que a gente vai falar mais pra frente, né, no Paris-Brest-Paris, que foi 1.200 km, assava bastante ponto assim de ter que passar um creminho, alguma coisa assim. Mas nas viagens mesmo, de cicloviagens assim, né, você pode descansar mais tempo, que você tem um tempinho a mais para descansar. Chega a dar uma doloridinha assim, mas como eu me acostumei, suportável. Né? Sim, assim, naquela época lá, não que a gente não tinha informação nenhuma, tinha as comunidades e tal, mas o ciclismo em si, ele era bem, o amador assim, pelo menos era, talvez até o profissional, não sei se profissional tanto assim, porque eu nunca me envolvi tanto com, na verdade nada com ciclismo profissional, né? Mas o amador era muito incipiente ainda, né? Até essa questão assim de você fazer uma distância longa assim de bicicleta, o pessoal às vezes até nem acreditava. Na comunidade lá do Orkut a gente criou a comunidade do Atlântico Pacífico para a viagem do Atlântico Pacífico. Assim, eu tive a ideia, eu falei com o Aramis, né? Vamos fazer viagem e tal. Daí foram surgindo uma galera assim para fazer viagem, alguns viraram nossos colegas e amigos de ciclismo assim por muitos anos, né?
O Roger, o Bruno, o James, e eu vou esquecer alguém, desculpa galera, mas eu vou Pode lembrar mandar um abraço para todo mundo aí, chamar eles aí também para voltar a pedalar. Também, o Nelson ele fez uma viagem depois na toda a América Latina, na América do Sul assim também, né? Ele fez um livro depois. O Aramis fez um livro da viagem do Atlântico Pacífico também. Eu acabei não fazendo livro nenhum, mas a galera, o Roger, depois ele seguiu mais na parte do randonnée mesmo, né? Que depois a gente fala mais sobre isso. Que são essas provas de longa distância, e ele foi, acho que do Paraná, assim, o maior randonneer, que é quem faz o randonnée, né, do Paraná, para mim é o maior de todos, assim, né. Depois vieram outros que fizeram mais, talvez até mais provas, né, mas assim acho que quem tá no início, assim, né, é aquela coisa, né? Quem começou é diferente. Tá aprendendo, né? Ainda, né? Sim, tem esse diferencial. Aqui e daí, na época, quando eu comentei, assim, da parte do Orkut, assim, que a gente não tinha, o pessoal até não acreditava muito, né? Tinha uma comunidade que era de cicloturismo, que daí a gente diferencia um pouquinho, assim, dessas viagens de longa distância que você não para quase nada. Você é um cicloviajante, né? O cicloturista ele é um cicloviajante também, que você tá viajando de bicicleta. O cicloturismo ele tem mais essa coisa assim, não vou fazer 200 km no dia, faz 50, para na cidade, tira foto, tudo, fica 2 dias ali, faz mais 50, para em outra cidade, tá fazendo turismo com a bicicleta, né? E daí a forma como eu viajava, tipo, eu meio que só pedalava assim, e sei lá, conhecia um pouquinho a última cidade ali tudo, mas eu não me identificava muito e até o pessoal tinha meio, não um preconceito, mas assim, tipo, o que você tá fazendo não é cicloturismo, você só tá viajando de bicicleta e tá parando no final. Mas é uma cicloviagem, né? Então você se caracteriza como um cicloviajante, digamos assim, né? E daí o pessoal assim que pratica corrida mesmo de bicicleta, tudo, vocês não se encaixam também naquele mundo porque eles, não, assim, você é amador e tal, só pedal de chinelo, tudo. Uhum. Então você não se encaixa em nenhum meio, assim, mas você é um cicloviajante. E daí nessa comunidade lá do cicloturismo, por exemplo, que eu estava comentando assim que o ciclismo era bem incipiente, assim, essas provas de longa distância elas começaram a surgir mais no Brasil em 2004, longa distância que eu tive as provas amadoras, que são o Randonnée e o Audax, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, eu acho. Vamos falar assim. Mas pode falar delas também, vamos misturando, a gente vai e volta. Nessa comunidade lá, eu lembro que até o moderador da época lá, tinha um colega nosso lá que ele falava, eu já fiz umas pedaladas aqui de 200, 300 quilômetros, o moderador ele até tirava sarro do outro colega lá, porque ele não acreditava. Ele achava que não era possível, tipo, um amador fazer 300 quilômetros de bicicleta, 250, 300 quilômetros. Mas era só porque ele nunca tinha feito. Então, você ter uma noção assim, do nível que estava, não é tão no passado, assim, isso é 2007 mais ou menos. Então já estava nesse nível mais ou menos. E até as provas de longa distância, essas do Randonnée que eu estava comentando, que são provas assim, você tem 200 km para você fazer em 13 horas e meia. Você pode fazer o que você quiser no caminho, você pode dormir. Você tem só que passar nos pontos de controle que garante que você está fazendo a rota no caminho certo ali, né? Mas você tem 13 horas e meia para fechar a prova. Dá um exemplo de uma prova de randonnée que você participou e teve as etapas. Então, a primeira que eu participei foi em 2009, foi de Curitiba até Ponta Grossa e voltava, né? Então, dava uns 200 km ali. Tá, e o ponto era Ponta Grossa e o ponto de chegada era Curitiba, era isso? Não tinha paradas no meio? E tinha tempo para fazer? Sim, tem os pontos de controle no caminho, né? Que você tem que parar lá e daí tinha um passaportezinho, né? Você mostra o passaporte lá pro pessoal, o fiscal lá do posto de controle, carimba lá e você segue o caminho. Daí você para lá em Ponta Grossa, tinha outro posto de controle, carimba e passa, né? Ali, tipo, não tem muito erro. E qual é o tempo que você tinha para fazer esses 200 km de Ponta Grossa? Era 13 horas e meia. 13? 13 horas e meia. E na época acho que eu fiz em 7h24, alguma coisa assim. Daí o 300 km, em 2009 eu também fiz o de 300 km, que era o limite é 320 horas para fazer. E daí, não lembro quantas horas que foram, mas era 20. A de 400 km são 27 horas, a de 600 são 40 horas para fazer. Então, assim, naquela época ainda, em 2007, eu fiz a prova em 2009, né? Mas em 2007 foi o primeiro ano que teve no Paraná essas provas. E tinham poucos clubes no Brasil que faziam, a maior parte dos clubes eram lá no Rio Grande do Sul, que não sei quantos clubes já tinha, mas desde 2007, 2004, 2006 já tinha alguns clubes no Rio Grande do Sul que organizavam essas provas.
Então eles já tinham mais essa veia assim do ciclismo de longa distância amador, né? No Paraná não tinha tanto assim, e daí tinha meio que até isso assim, um moderador de uma comunidade de cicloturismo que ele não acreditava que um amador fosse fazer 300 km num dia. Então estava nesse nível assim em 2007, né? Comparando com o que a gente tem agora. Que tem hoje. Né? Sim. Hoje em dia o pessoal é mais fácil, né? Você tem até o Strava, né? Que o pessoal registra todos os pedais. E no Strava tem esse randonnée? É randonnée que fala? Não tem, né, que tem o randonnée. Tem os clubes que organizam, né? O pessoal que pedala no clube daí coloca lá no Strava, né? Registra lá e tudo. Mas que tem essas provas elas são homologadas por uma organização lá da França, que é o Audax Club Parisien. E daí assim tem um calendário lá, daí tem um clube do Brasil lá, eu vou organizar as provas de 200, 300, 400, 600. Ele organiza a prova de 200, ele faz um passaportezinho pro ciclista ter na prova, daí ele tem que cada posto de controle carimbar o passaporte, ou tem algumas outras formas assim de você tem algumas provas que são mais autossuficientes ainda, que não tem um fiscal no local para assegurar que você passou por lá, mas você tem que comprar alguma coisa no comércio local, alguma coisa assim, ter um ticket lá para dizer que você passou lá, né? Ou tirar uma foto, mandar para o organizador, alguma coisa assim. Tem algumas outras formas de homologar que você passou por lá. Daí depois que você fez toda a rota, daí esse tempo é mandado lá pro pessoal da França, daí você pode ter uma medalhinha dessas aqui, assim, que... Qual é essa daí, medalha que você fez? Essa daqui é da série de 2011, né? Cada medalha tem uma cor diferente. Eu vi que na medalha aqui tem um KM, um é 400 km, isso? Uma de 200 km, 300, 400 e 600. Daí ela forma o título de quem faz todas essas provas no mesmo ano pode requisitar a medalha de Super Randonnée, que é quem fez todas essas provas num ano só, né? E essa prova da França que eu estava comentando, que é de 1.200 km, ela... Deixa eu ver, esse daqui é o caderno esse é o passaporte que você lá falou que você vai carimbando, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Vou colocar aqui nessa câmera aqui que pega você, ó. Esse passaporte, ele lá na França, assim, é uma prova assim, gigantesca, eu digo, em ciclistas que participam, né? Pode falar. Cerca de, acho que uns 5.000 ciclistas, mais ou menos nessa ordem de magnitude de ciclistas. E daí eles fecham lá uma escola e daí tem um posto de controle na escola. Daí todos os ciclistas passam lá e daí tem que carimbar o passaporte lá, né? Daí tem uma estrutura para almoçar ou para jantar, né? Depende do horário do dia, né? Ou da madrugada, né? E daí é bem legal lá, assim, que o povo francês, assim, das cidades, eles curtem bastante, assim, toda essa bagunça ali, né? Tem algumas pessoas que... Eu vi na TV já que o pessoal ele fica na beira da... Isso, na estrada. Da estrada, né? Eles ficam lá, vendo isso e torcendo, né? Não, é uma coisa louca, assim. Eles ficam até de madrugada, assim. Se vê famílias, assim, pra bater palma pros que estão passando lá. Tem uns que daí oferece, assim, coloca uma mesinha, assim, com fruta, com pão, até vinho. Você assim, sabe que você me fez lembrar... Eu não conhecia a laranja vermelha. Você conhece? Sim. Eu não conhecia. Eu fui conhecer a laranja vermelha, que chama sangria, em 2009. Eu fui na França e eu participei da meia maratona de Paris. E lá na meia maratona, eu lembrei por causa da mesinha. Então tinha cubos de açúcar durante o trajeto, água, laranja, banana, e a laranja, diferente, a nossa é alaranjada, a amarela. Lá não, os gomos dela eram vermelhos. E eu me assustei assim, porque era incomum. E quando eu cheguei aqui, eu perguntei para meus amigos. Ele falou, não, é uma qualidade, e que não tem na nossa região, tem em outras regiões. Então,
E eu adoro laranja, enfim. Eu gosto bastante. Mas é só para comentar dessa experiência aí que você falou, que o pessoal colocava as coisas assim para vocês, né? Sim, nossa, era fantástico, assim, além na escola ali, daí tinha, assim, não era, você pagava a inscrição, não era gratuito, assim, almoço, as coisas você tinha que pagar, mas era um preço bem acessível, assim, legal, e daí no caminho o pessoal ajudava bastante, assim, E era na cidade de Paris, região? Então, começa, na verdade, eu acho que mais no passado, eu acho que até largava em Paris. Porque essa prova ela começou em 1900 e lá vai cacetada. É uma prova bem centenária, assim, é bem antigo. Não lembro quando que começou. Mas ele começava em São Quentin. Uma cidade ali mais como se fosse tipo Araucária, assim. Bem próximo. Região metropolitana ali de Paris. Daí até Brest, desculpa a pronúncia aí, não tinha zero não, que é no litoral da França, né? E depois voltava para Saint Quentin ali, né? E daí também a largada era tipo, eu lembro que tinha acho que era um ginásio, alguma coisa assim. E daí quando o pessoal chegava, eu lembro que eu terminei a prova, tudo. Daí tinha toda uma estrutura assim de primeiros socorros, tudo, se alguém precisasse, tudo, massagista, essas coisas. Você até sabe que teve durante a prova, teve algumas pessoas que não aguentaram e desmaiaram. E daí tava muito frio. Quando eu corri lá, tava -5. Tava muito frio. E eu não tinha conhecimento sobre o equipamento que os bombeiros utilizavam para aquecer as pessoas. Sim. Hoje a gente vê mais comum. É tipo uma capa térmica de alumínio. Sabe? Sim. Eles colocam um lençol de alumínio em volta da pessoa para manter o aquecimento, porque o gelo é tanto para não dar hipotermia, né? Isso. Então, nessas provas, ela é até aqui no Brasil, não sei se todos os clubes do Brasil, mas nos do Sul com certeza, ele é obrigatório uma capa de alumínio. Acho que na verdade todos os clubes do Brasil. De uma... Posso estar falando besteira, mas essa capa é uma regra para proteção. Térmica. Sim, porque às vezes mesmo não tá tão frio assim, tá 12, 15 graus, mas é diferente. Você tá fazendo um exercício físico, você tá, né, mais vulnerável e daí você tá quase esgotando todas as suas energias ali. Pode ser fundamental você ter uma manta térmica para você se proteger ali, né? De uma situação, às vezes você se machuca e tal, não consegue continuar, né? E nesse caso aí, teve alguma pessoa que teve lesão que você conheceu, você parou para ajudar, ou você viu? Então, um negócio assim que é bem diferente do que acontece em outros esportes e tudo mais, é uma prova de, assim, tá claro que lá na Europa assim não é tão o trânsito não é tão complicado aqui no Brasil, né? Eu até faço uma comparação assim de pedalar na Europa e pedalar no Brasil, né? Na Europa é o playground para ciclismo, que é estrutura fantástica, tem as estradinhas secundárias ali que são excelentes para pedalar. A Holanda, por exemplo, tem toda essa estrutura de ciclovia ali. É um passeio. O Brasil, assim, na América do Sul tem uns outros países que estão mais tranquilos, assim, mas o Brasil é selva. É difícil, né? Que você tem que pegar a estrada, às vezes... O carro não respeita e você assim, pode sofrer acidente. Eu até digo que a maioria respeita, sim, porque se não respeitasse, não estava aqui. ou respeita por medo de ser preso, alguma coisa assim, ou por querer respeitar mesmo, porque senão não estava aqui, né? Porque se for contar até o dia que eu vou pro trabalho, passa, sei lá, uns 100, 200 carros no meu lado todo dia. Então, se não respeitasse, não tava ali, né? Correto. Mas é que basta não respeitar. Basta ou respeitar ou fazer algum errinho ali, me encostar, pode ser que eu... Sim, machuque você. Machuque, mate, né? Então é bem complicadinho. Então, tanto que na Europa, assim, eles nem é obrigatório o uso do capacete, né? Essa foto aqui... Pode mostrar aqui nessa câmera, é você, ó. Não sei se aparece ou não. Daí, essa aqui durante a prova lá do Paris-Brest-Paris, e lá não é obrigatório o capacete, né? Então eu pedalei até de boné mesmo, e não que eu aconselhe as pessoas fazerem isso, né? Mas eu acho que o ideal é ter um esquema de segurança mais adequado mesmo. E qual lá, equipamento eu estava comentando a questão de segurança antes, né? Você perguntou de alguém se machucou e tal.
Teve alguns colegas nessa prova aqui, não tanto assim, mas na etapa de 2015, que é uma prova que acontece a cada 4 anos. Eu fiz em 2011, 2015 alguns colegas nossos sofreram bastante com a chuva lá e frio também, né? E acabaram desistindo por conta disso. Porque uma coisa é você pegar a chuva e frio num dia que você vai fazer 50 km de bike, vai voltar para casa e acabou. Outra coisa é você estar já com 300, 400 km, você tendo que fazer mais 800. E você tá na estrada. E você, Caraca, né? Então foda, meio que hein? complica um pouquinho. Forte o né? negócio. Sim, sim. E eles acabaram desistindo lá, mas no ano de 2011, 2015, não sei se aconteceu isso. No 2011 teve gente que morreu. Teve um ciclista que foi atropelado lá, não sei muitos detalhes, assim, acho que era, não sei se era não sei de que país que era, não era brasileiro. Mas é uma cultura um pouquinho diferente se for pensar assim, né? Tipo, na Fórmula 1 lá, né? Até, quando morreu o Ayrton Senna e tudo, né? Ou até o que se discutia na época, eu lembro que discutiu naquela época assim, é que eles anunciaram a morte tanto dos dois pilotos no hospital e não na pista, porque tem alguma regra lá que sendo o evento, né? Você tem que parar o evento e tal, não pode continuar e tal. E lá, assim, eu não sei qual que é a regra na França, questão disso, né? Ou se eles anunciam depois e tal. Mas ele morreu durante o evento e segue a prova. Caramba. É diferente, assim, né? Então Essa prova é a da França que você está falando, que tem Isso. esse. Como que é o nome mesmo do. É o Paris-Brest-Paris, né? Que é Não, o nome do evento. do evento é Randonnée. Então, Randonnée. Randonnée. O Randonnée seria. A gente tinha falando besteira. A manja do francês, que acho que a tradução seria passeio longo, alguma coisa assim, passeio, sei lá. E daí o Audax, que o pessoal confunde muito, que existem 2 tipos de prova desse tipo assim. O Randonnée, ele que tem o brevet, essas provas são chamadas os BRMs, que é o Brevets dos Randonneurs, brevets, eu vou falar meio que o portuguesado aqui. O Randonnée seria a prova e o randoneiro, vou traduzir para o português aqui, seria quem faz a prova. Então o brevet dos randonneurs mundiais seria que é brevets randonneurs mondiaux, alguma coisa assim. Não sei como é que fala certinho ali no francês, mas são provas assim que você vai, cada um é individual, você tem o tempo para fechar a prova, você tem que passar naqueles postos de controle. O Audax é uma prova semelhante ao Randonnée, só que vai todo mundo junto. Então larga lá, sei lá, 30 pessoas, vai todo mundo junto, tem um capitão da prova ali, da capitão de rota, que ele vai, todo mundo para no posto de controle, tem uma média horária ali que tem que seguir, então vai todo mundo junto, larga junto, chega junto, que a gente chamava lá. Eu cheguei a organizar provas de Randonnée também, de Audax aqui no Paraná, né? Quem puxou a ideia de montar o clube foi aquele colega que eu tinha comentado, o Roger, né? E até alguns anos atrás a gente organizava, a gente parou, próximo ano acho que a gente vai organizar 2 provas só ali na região da Lapa. E daí tem essas diferenças entre o Audax e o Randonnée, só que o clube que organiza essas provas lá na França, que homologa, é o Audax Club Parisien. E assim, ele, como é Audax, e daí vários clubes são chamados de Audax também, né? Tem o Audax Clube Curitiba, o primeiro clube do Paraná foi Audax Paraná, aí tem, acho que agora não lembro agora dos nomes dos outros clubes do Brasil, deu um branco aqui. Daí convencionou-se assim, muita gente chamava essas provas de Randonnée de Audax. Na verdade não é, porque existe uma outra prova chamada Audax que é um pouquinho diferente. Daí eu até brincava um pouquinho, não, isso que você está fazendo, você nem sabe o nome desse negócio aí. Viu? É que nem você chamar xerox de cópia. Alguma coisa assim. Só que tipo assim, que existe uma outra prova que é isso daí. Só que a outra prova meio que não existe, não tem tanto no Brasil. Todas as provas a maioria delas que o pessoal participa, que são os randonneurs, são esses BRMs ali, o pessoal acaba chamando de Audax. Mas enfim, tem esse detalhezinho entre os 2 nomes, né? Que é um pouquinho diferente a modalidade de uma da outra. E daí o que eu participei mais mesmo foi o Randonnée, e daí ele tem essa questão assim de você ser autossuficiente, né? Tem algumas provas assim, elas são ao redor do mundo, assim,
tem vários clubes que organizam, tanto que a prova na França, que eu comentei, tinha mais de 5 mil ciclistas, vem do mundo todo. Dos Estados Unidos veio uma galera, do Japão, da China acho que tinha bem pouco quando eu fui, não sei como é que tá hoje em dia, mas a maior parte era da França mesmo, né, porque são dali e tal. Da Itália tinha muito, mas nos Estados Unidos tinha muita gente. Do Brasil tinha uma galerinha, assim, era um dos países que tem fora, assim, os grandes ali da Europa, Estados Unidos. O Brasil tem uma galera que participa, assim, e que vai fazer a prova lá. Viu? E você está falando que você vai voltar a fazer um evento e no ano que vem você quer fazer 2 eventos de randonnée? A gente vai organizar aqui ali o clube lá, a gente tinha o Randonneurs Lapa, né? Que daí a gente fazia as provas na Lapa mesmo, e daí um diferencial que a gente fazia das nossas provas ali, que a gente tinha uma prova de terra também, né? Porque esse tempo que eu estava comentando contigo ali, de 200 km você fazer 13 horas e meia para você fazer 200 km, ele não considera o terreno, né? E você pedalar em terra é muito mais difícil do que você fazer em asfalto, é muito mais difícil. E tanto assim, a primeira prova que a gente organizou em terra, 100% terra, assim, você passava um pouquinho pela cidade ali, né? Porque não tinha como você passar pelo paralelepípedo da Lapa, né? Você conhece ali, Conheço. Né? O limite da prova é 13 horas e meia. Teve, eu acho que um que terminou, sei lá, em 13 horas e 20, 13 horas e alguma coisa. Aí outros que terminaram assim, acho que 10 largaram e 3 terminaram, alguma coisa assim, não lembro agora, mas foi bem pouca gente que terminou. E daí eu acho que a gente fez por muitos anos essa prova de 200 km na terra, pouca gente participava porque é muito difícil de fazer, e no geral assim menos de 50% terminavam. Isso você fazia na Lapa mesmo? Na Lapa mesmo. Então eu vou fazer um adendo aqui sobre a Lapa, daqui a pouco até mostrar videozinho lá um vídeo aqui que eu tenho da Lapa, mas eu quero dizer que a Lapa é terra de heróis, tenho muitos amigos na Lapa, já trabalhei na Lapa, eu quero dar um abraço aí e a todos os lapianos, que vocês honram o Paraná. E o nosso amigo aqui está contando uma história de herói também para nós aqui. E eu parabenizar o meu amigo Diego, prefeito da Lapa, que está fazendo um excelente trabalho lá. E o Diego é gaiteiro. E um dia eu contei para ele, Diego, eu comecei a aprender a gaita. Ele falou, bate, verdade? Eu falei, é. Eu falei, eu vou te mandar o vídeo que eu fiz outro dia, foi aniversário do meu filho. E eu falei, não, vou dar um parabéns pro meu piá. Tava treinando aqui para cantar parabéns para você, agora eu vou colocar para todo mundo aqui o parabéns. Aqui, e esse parabéns vai para os aniversariantes do dia. E no dia que eu fiz o vídeo, eu mandei o vídeo pro meu filho. Vamos dar uma olhada aí no vídeo agora. Parabéns, meu filho, muitos anos de vida. Fala aí, João Pedro. Fala aí, meu filho, muitos anos de vida. Tava treinando aqui para cantar parabéns para você, cara. Você não tem ideia, mas eu tô me virando aqui. Vamos lá. Parabéns, meu filho, muitos anos de vida. Fala aí, João Pedro. Fala aí, meu filho, muitos anos Tava de vida. treinando aqui para cantar parabéns para você, cara. Você não tem ideia, mas eu tô me virando aqui. Vamos lá. Fala aí, João Pedro. Tava treinando aqui. Esse vídeo aí eu mandei no aniversário do meu filho de 2021. Eu estava aprendendo a tocar um pouco de gaita e falei pro professor, professor, hoje eu vou ter que aprender uma música. Ele falou, não acredito. Eu falei, rapaz, hoje é aniversário do meu filho, vamos ter que cantar uma música aqui. Ele falou, então vamos. E daí numa aula aí saiu, tava a época da pandemia ainda, gravei o vídeo, achei o vídeo agora, falei pro João Paulo, falei, não, vamos colocar durante a entrevista. E tá aí, entendeu? Inspiração do nosso amigo gaiteiro lá, Diego. E aprendeu naquele dia lá pra tocar ali ou foi... Não, na hora. Na hora? É. Vai pedir então. A gente já estava aprendendo algumas técnicas, né? Uhum. E daí já sabia deslizar, mexer o fôlei e trabalhar aqui. Então ele falou, não, vamos ir por parte, em 3 partes ali que ele dividiu. E depois ele falou, não, agora junta tudo e vamos. E daí no final da aula de 50 minutos eu aprendi.
Ah, que legal. Foi muito bacana. Nossa. Eu nem acreditei, eu falei, cara do céu, total do gaiteiro. E de vez em quando dá uma tocadinha também. Tá aí, tá com teia de aranha agora. Eu tenho que voltar, sabe? Aí depois aí faz. Não vou conseguir. Faz tempo que eu não treino. Agora tô no teclado, sabe? Enfim. Vamos lá. Agora me fala o seguinte. Conta um pouquinho pra gente da prova da Holanda até a Itália. Essa aí não foi uma prova, né? Daí ela foi uma viagem e na época eu trabalho eu sou formado em engenharia ambiental, né? Eu trabalho nessa área de meio ambiente e recursos hídricos e tinha um projeto de pesquisa e desenvolvimento lá com uma empresa lá da Holanda, a Deltares, e daí a gente tinha lá algumas atividades que fazia lá na Holanda lá e teve 2 viagens que eu fui para lá e ficava acho que umas 2 semanas lá na Europa, né? E daí eu aproveitei pegar alguns dias de férias, emendar ali depois do treinamento lá, né? E daí eu resolvi fazer essa viagem ali da Holanda até, na verdade, terminou na Itália a viagem, mas saía da Holanda, passava por Holanda, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, daí Luxemburgo eu acho que Suíça, daí aquele paísinho bem pequenininho lá, Liechtenstein. Daí Áustria, Eslovênia e Itália. Então deu um rolezinho bem. E quanto bem tempo legal. demorou essa viagem por Acho esses. que uns 11 dias, se eu não me engano. E era uma prova? Tinha circuito Não, ou você só foi não. passear? Não, foi só meio que passear, assim, né? E daí eu tinha levado. Acho que nessa, eu não sei se eu tinha levado a barraca ou não. Mas eu acabei que eu tinha tanto lugar para ficar assim já, porque nessas viagens assim tem alguns sites lá que são legais assim, tem uma estrutura lá, o Couchsurfing e o Warm Showers. Você já ouviu falar sobre isso aí ou não? Que o pessoal que está viajando e daí você pode se hospedar na casa das pessoas e você pode receber pessoas que estão viajando também. Bacana. O Warm Showers ele é especializado só para ciclistas, né? Fala pro pessoal então, qual que é o site que eu não entendi. Couchsurfing, que é a ideia assim do surfando no sofá, né? Certo. E daí o Warm Showers, que é de chuveiro quente, né? E daí você se cadastra lá, você pode receber pessoas que estão viajando, você cria um perfil lá, né? Tem como se fosse uma rede social. É do mundo inteiro isso? Do mundo inteiro. Aqui no Brasil também tem? Sim. Por lá, o Couchsurfing até uma época atrás, acho que agora tem que pagar alguma coisa assim. O Warm Showers que eu saiba não. E daí eu já recebi gente do Japão, dos Estados Unidos, do mundo inteiro assim, que estavam viajando. Já me hospedei também em alguns locais. E nessa viagem em algumas cidades eu já tinha gente que ia me hospedar por conta do Warm Showers ou do Couchsurfing, né? Então acaba ajudando bastante nessa questão assim de custos, assim, né? Sim, ajuda bastante mesmo. Sim. E até a própria viagem de bike ela acaba não sendo assim tão custosa, né? Que a gente estava conversando um pouco antes ali, né? Sim, eu perguntei qual é o custo disso, porque você tem deslocamento, tem alimentação, tem o valor da prova, o deslocamento da bike, porque você tem que pagar para levar ela também. Quando você vai viajar de avião, assim, daí você acaba sendo mais caro, né? Até na época que maior parte das viagens que eu fiz ali na Europa, tinha várias. Eles nem cobravam, assim, né? Você levava como se fosse uma bagagem pelo peso mesmo, se não passasse do peso, você não pagava mais por isso, né? Nem das dimensões e tal. Mas de uns anos pra cá acabou sendo um pouquinho mais complicado em relação a isso. Até as bagagens mudaram muito, né? Tipo, você paga tudo separado ali e tal. Nessa viagem que você fez da Alemanha até a Estônia, essa viagem foi alguma prova? Não. Ou foi no mesmo sentido das outras que você fez? Foi no mesmo sentido daquela outra lá da Holanda até a Itália, né? Na verdade não foi nenhum curso que tinha lá que eu aproveitei, mas eu fui especialmente para fazer essa viagem ali e visitar um amigo meu também lá que mora lá na Alemanha. Ele ficou de fazer a viagem também, uma vez de bike, ele acabou... Não acho melhor não. Acabou não fazendo, o Anderson que mora lá na Alemanha. E daí eu fiz ali da Alemanha ali até a Estônia, passando foi Alemanha, Polônia, passando uma partezinha da Rússia que fica ali na divisa, que quando acabou a Segunda Guerra, né, tinha uma cidade lá que eu não lembro, acho que era Königsberg, alguma coisa assim. Se eu não tinha falando besteira, mas ela virou Kaliningrado. Aquela foto que eu tava fazendo, aquela tá mais bonitinha ali. E daí é uma cidade que ela é parte da Rússia, mas é mais na Europa
não central, assim, mas é meio que no meio da Europa ali, né? E daí depois de lá passou para Lituânia, Letônia, Estônia. E assim, falando dos custos, né, anteriormente ali, acho que o pior é o voo mesmo, né, que não tem como escapar, né, esse é o custo mais caro. E daí na Europa é a questão do euro, né, que acaba sendo, pelo câmbio, acaba sendo mais complicado. Mas no geral, assim, você gasta com alimentação e daí depende do que você quer fazer, assim, de se você está disposto a acampar, daí vai ser mais barato. Mas você vai levar mais peso também. Então pode ser mais desgastante assim a viagem em si, né? Mas também vai ser mais barato em relação a isso. E daí uma coisa que eu mais ou menos eu fazia o cálculo assim entre você tem gente que leva até fogareiro, essas coisas para você fazer a sua própria comida, tudo. Mas meio que assim, se você for pensar em quilômetros que você quer fazer, o tempo que você vai gastar, tudo, se você for fazer a mesma quantidade de quilômetros sem peso e a outra com mais peso, você vai levar mais tempo, então meio que o custo dá meio que na mesma, assim, que você vai ter que levar mais tempo, né? E você vai gastar mais de ficar no local. Assim, se for pensar só nessa questão assim de quilômetros que você quer fazer. Eu até prefiro, em uma viagem eu fiz minha comida, assim, eu sempre só levei, algumas eu levei, a maior parte delas barracas, assim, para ir acampando, ou até saco de dormir, várias vezes eu já dormi mesmo ao relento, assim mesmo. Lugar que eu me sentia seguro, assim. Viu? E descansa bem dormindo no chão? Eu durmo fácil, né? Então eu acho que é meio particular de cada um. E também você tá, sei lá, você pedalou 200 km no dia, você tá exausto. Então é meio mais fácil de dormir, né? Mas tem gente que tem mais dificuldade, assim e tal. Mas eu, como tenho facilidade, foi sempre meio tranquilo, assim, né? Só puxar o saco de dormir ali, e às vezes nem o saco de dormir, né? Eu fiz aquela volta do Paraná, teve umas outras que eu tentei fazer também, eu tive lesão, outra estragou a bicicleta, que eu tentei fazer em menos tempo, e eu lembro que eu acho que eu estava numa cidade mais perto de Guaíra, lá, não lembro que cidade que era, e estava tão quente que eu dormi só meio sem saco de dormir, sem nada, assim. Parei no posto de combustível, o vigia ia ficar lá a noite inteira, né? Então é um local seguro ali. Dormir lá mesmo e tal. Viu? E você deixa a bike do lado e capota? Então, varia muito, assim, né? Essa questão, assim, de um outro ponto que a gente estava conversando ali antes de começar o nosso papo aqui, era da questão de segurança, né? Quando você está numa cidade grande é meio complicado, assim. E viajando sozinho, o mais complicado de você estar numa cidade grande, você parar num mercado, por exemplo. Ou até cidade pequena, às vezes, não tão pequena assim, né? Vai deixar a tua bicicleta na frente sem nada, assim, entrar lá. Porque você não vai conseguir levar tudo, né? Tipo, todas as mochilas, tudo não consegue. É mais complicadinho. Você até coloca num cadeado ali e arrisca. E vai, né? Cidade pequena é mais tranquilo, assim, né? Não tem tanta criminalidade, assim, esse problema de assalto, tudo que tem cidade grande. Então até eu evito, assim, parar em cidades grandes se eu tô sozinho, porque eu sei que vou ter esse problema, né? Ou então, se eu for fazer alguma coisa, eu paro numa pousada, alguma coisa assim, eu deixo a bicicleta lá e saio fazer alguma coisa lá. Mas em cidades pequenas, assim, é bem mais tranquilo, ou até, não cidades não tão pequenas assim, mas lá na Europa, quando eu parei lá aquele país bem pequenininho lá, Liechtenstein, lá eu tinha lugar para ficar lá pelo Couchsurfing. E daí foi uma coisa assim, né? Era um condomíniozinho assim, era todo aberto, não tinha muro nem nada. E daí ele tinha uma garagem ali pra fora, assim. E daí ele falou assim, não, deixa a bicicleta aqui, né? E sem cadeado, sem nada, né? Daí eu perguntei, mas é tranquilo deixar aqui, né? Tudo. Não aconteceu nada, né? Pode acontecer, né? Então tá, então... Aquele negócio assim, que a gente é acostumado, né? Que tem que cadear tudo ali. O pessoal no sabe Brasil, que não vai né? acontecer nada, né? E daí eu deixei ali e foi assim, acho que foi o único dia assim que eu deixei numa garagem, assim, bicicleta em viagem. Não, teve na Noruega também, lá bem no nortão, assim, da Noruega, que um lugar que não tinha quase ninguém, assim mesmo, deixei ele pra fora e tal. Mas daí cidades pequenas, assim, quando eu vou dormir, eu costumo, assim, procurar alguma parede, né? Que depende muito do local que eu tô, assim, mas eu ficar encostado, assim, porque se alguém for mexer na bicicleta, vai me encostar em mim também e eu vou acordar. Mas nesse sentido, assim, de eu não perder minha bicicleta, né? Mas já aconteceu, assim, eu tava indo pra Ushuaia, eu montei a barraca ali e tal, isso na estrada mesmo, assim.
tava longe da cidade e tudo, e daí eu, vou dormir aqui mesmo. Montei a barraca, deixei a bicicleta para fora, daí eu coloquei não sei o que era, uma cordinha, alguma coisa assim, um extensor. É tipo aqueles extensores, aquelas cordinhas assim, malhadas, né? Daí eu prendi na bicicleta e no meu pé, assim, depois se alguém mexer lá, mexe no meu pé aqui dentro da barraca, eu vou notar, né? E aí de noite, assim, me movimentando ali dentro da barraca e soltou do meu pé. E daí eu acordei assim uma hora de noite, nossa, não tá preso no meu pé aqui, perdeu a bicicleta, já vai milissegundos assim, pensando assim, o que eu vou fazer e pegar um ônibus e tal. Daí eu olho pra fora e a bicicleta tá lá, assim, tranquilo. Que susto! Não tinha nada assim na estrada. E podia alguém passar ali e levar a bicicleta, né? Tinha um cadeadinho nela também e tal, né? Mas tava ali pra fora. E furar pneu? Já teve? É coisa mais comum, assim, mesmo? Principalmente no Brasil, né? Que no Brasil, como tem muito do transporte é tudo rodoviário, né? Pouca coisa é ferroviário. Daí pega muita sujeira, assim, de estoura pneu de um caminhão e daí fica aqui uns araminhozinhos, assim, na estrada, que é a coisa que mais fura pneu, assim. Que não é um alimento para o pneu. Sim. Mas é bem nítida a diferença, assim, quando nessa viagem para o Ushuaia, eu acho que furou no Brasil o pneu, furou no Uruguai, furou na Argentina, mas assim, se for contar a quantidade de furos que eu tive no Brasil, nossa, não tem nem o que comparar. E você mesmo na hora arranca, já faz o adesivo ali, já cola e... Não, quando eu vou viajar, eu levo, sei lá, uma meia dúzia de câmera, assim, já. No meio do caminho, eu acabo remendando ali e tal. Mas quando eu tô pedalando, assim, furou o pneu, eu troco uma câmera por outra e já era. Eu vejo ali onde que tá o furo, né? Passa a mão ali no pneu para ver se fica um arame, alguma coisa assim, se tira e tal, e coloca lá e segue viagem. Daí Quando você para descansar, você arruma. No final do dia, daí eu arrumo ali, ou às vezes nem arrumo, né? Por exemplo, se eu tô com 6 câmeras em reserva, daí eu vou deixando acumulado, eu tô com 3 furos já, hoje à noite acho que eu vou dar uma remendada aqui, né? Pra ter uma... Né, não passar sufoco ali na estrada. Mas assim, furar pneu é uma coisa bem rotineira, assim, E os equipamentos que a pessoa tem que levar numa viagem, quais são? Então, eu lembro até não era uma palestra, mas uma conversa que a gente teve num café de um colega nosso lá, que ele era ciclista também, e ele estava fazendo um espaço para o pessoal ter umas conversas assim no café lá, né? E daí a primeira que ele chamou lá pra alguém falar alguma coisa assim foi eu, né? Porque ele também já tinha feito Paris, né? Ele achou legal a gente falar alguma coisa sobre viagens de bike e tal. E daí a primeira coisa que eu perguntei pro pessoal assim, né? O que vocês acham que precisa para fazer uma viagem de bike, né? Forte até para você, assim, o que você acha que precisa? A bike. Primeiro. Segundo, equipamentos como capacete, cotoveleira, joelheira, que se eu cair eu não me machucar tanto, ter um protetor de bunda, ter um material, uma pomada que possa melhorar a dor na minha virilha, porque vai ter atrito e vai assar, uma camisa, protetor solar, um tênis adaptado para isso, eu acho que câmera também, e o dinheiro e eu fazer a preparação de quantos KMs eu vou fazer por dia e quanto tempo eu vou demorar para chegar no meu destino. Eu acho que eu faria dessa forma. É uma forma de pensar. O que eu respondi pro pessoal na época, eu respondi também para você, claro. que eu acho... É que você já fez, né? Então... É a bicicleta e uma pessoa. É só isso. Porque você pode ir sem remendo, você pode ir sem câmera. Vai sofrer mais, vai ser mais complicadinho. Quando eu estava começando a fazer essas viagens, daí tinha alguns... as comunidades, tinha lá o Orkut na época, né? Assim, mas as redes sociais também não eram tão assim, avançadas como eram hoje. Tinha alguns blogs que o pessoal tinha, né? E armazenava assim, os relatos de viagem e tal. E tinha um ex-padre, que o Valdo, ele acabou falecendo depois, e ele começou a fazer umas viagens de bike assim também, né? Já depois de uma certa idade, né? Ele era um senhor e tal, e ele morava em Joinville e tal, e daí ele começou a fazer umas viagens. Acho que uma das primeiras, se eu não me engano, foi até o caminho para o Chuí, né? Tanto que
quando eu estava fazendo minha primeira viagem, um dos relatos que eu tive para me basear foi o dele, né? Porque ele tinha ido passado por lá e tal. E ele não sabia trocar uma câmera. E ele fez a viagem. Na viagem da volta do Paraná, que eu comentei que eu fiz com o Aramis não sabia trocar câmera e furou o pneu dele lá e tal. E tinha as câmeras ali, né? Ele foi aprendendo a meio que trocar ali na hora e tudo. Mas assim, o que você precisa mesmo, precisa mesmo, bicicleta e o ser humano, né? Que é o mínimo ali. E a né? vontade. E o resto, assim, até uma coisa quando a gente montou nosso grupinho de ciclismo lá, o do Atlântico Pacífico, que surgiu por causa dessa viagem, né? Que a gente, na época, eu e o Aramis, a gente montou o grupo para juntar mais gente e organizar a viagem e tal. E a gente tinha assim, a nossa rota é essa para fazer em tantos dias. Se alguém quer fazer mais dias ou menos dias e tal, mas a gente vai ter um objetivo em comum, a gente vai começar no mesmo dia e é isso aí. Tipo, não precisa ir todo mundo de mão dada, cada um pode ir com seus objetivos e tal. Alguns fizeram só o trecho do Brasil ali, né? Tinha um pouco tempo de férias ou pouco recurso também, né? E daí nessa época ali surgiu, eu acabei fazendo mais outras viagens depois, como uma viagem por Ushuaia, fiz essas provas aqui na França. O Roger acabou partindo mais para essas provas de ciclismo de longa distância, assim, né? Não tanto o cicloturismo. O Aramis já fez isso, não sei quantas viagens, todo ano ele faz uma também, eu acabei não fazendo todos os anos, né? Mas ele acabou fazendo. Surgiu o Marco também lá de Itaém, que ele sai direto lá na Globo lá de Santos, né? Bem famoso por lá, o canal dele também é bem legal. E o Nelson, que daí eu comentei, né? Ele fez um livro, fez uma viagem toda na América do Sul ali. Então foi surgindo toda essa galera ali, daí a gente fez um grupinho, a gente tinha uma camiseta e tal, né? A gente não fez as versões mais novas, né? E daí o Roger tinha comentado assim, a gente tem que colocar alguma coisa, assim, uma frasezinha e tal, né? Que na época eu tinha assim, eles estavam fazendo a camiseta da seleção brasileira, né? Tinha lá nascido para jogar futebol, né? Vamos colocar alguma coisinha assim, a gente colocou dentro da camiseta assim. E daí a gente pensou em alguma coisa, né? E daí a frasezinha que ficou lá foi assim, a grandeza da vitória, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas a grandeza da vitória está na dificuldade para obtê-la, né? Que assim, Preço. assim, tipo, pagar o preço. Sim. Às vezes você pode fazer uma viagem grandiosa de bike e tudo, mas você está totalmente preparado para aquilo. Às vezes aquela, digamos, entre aspas, a tua vitória que você tem ali, ela pode aparecer mais para tanta gente e tudo, só que às vezes ela nem é tão grande assim quanto alguém que nem apareceu tanto assim, só que ele fez numa condição muito pior. Então você consegue fazer as duas coisas, a viagem, você pode fazer com uma baita estrutura, você pode fazer com uma distância grandiosa tudo, ou você pode até alguém fazer uma viagem de 3 dias, mas alguém que aprendeu a andar de bicicleta 3 dias atrás, Sim, por exemplo, dificuldade maior. e pegou e foi, pesa sei lá quantos quilos ali, não tem mobilidade nem para Sim, correr mas a vontade direito, é maior assim, que... mas a pessoa consegue fazer. Então, assim, às vezes isso aí é muito mais grandioso do que essas viagens que eu fiz aqui. Porque a dificuldade que a pessoa teve foi muito maior do que a que eu tive para fazer essas viagens, por exemplo, né? Então a ideia era mais ou menos essa, assim, porque aí eu fazia mais essas viagens assim, né, de cicloviagem, que não era bem cicloturismo. O Aramis partiu mais para a parte do cicloturismo mesmo, o Roger para as provas de longa distância. Então cada um tinha meio que um foco diferente no ciclismo amador. Mas isso era uma coisa meio que em comum para todos, né? Cada um tem a sua... cada um sabe o quanto custa, né? O quão caro é fazer cada coisa que você faz e consegue mensurar essa vitória, né? Consegue... O tempo não tem preço, né? Sim. E é o teu tempo ali naquele momento que você está doando para atingir esse objetivo que você acabou criando. Então, o tempo é um fator muito caro que você coloca como uma variável e, de acordo com a dificuldade de cada um, eu pegar uma bike hoje e fazer o que você faz vai ser uma superação, mas eu não vou fazer. Então, deixar bem claro, não é a minha pegada. Mas
eu já entrei em prova de corrida amador, de 10 km, de 5, de 21, que na hora que eu tava lá na saída, eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? E daí durante a prova, dava uma animada, e a hora que terminava a prova, eu pensava, quando vai ser a próxima? Mas você perguntou, você se perguntou ali, né? Tipo, do que eu tô fazendo aqui, né? É um negócio assim que... Bom, você já fez meia maratona também já fez? Não, só mas 3 enfim, meia. mas você tem que ter uma disciplina ali, você tem que ter uma luta mental ali, né? Mínima, para você passar por isso. E também na primeira viagem que eu fiz lá pro Chuí, no segundo dia de viagem me veio um negócio assim, né? Tipo, eu tô bem cansado, tudo aqui, o corpo meio que pedindo para parar, assim, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu vou pra casa, né? Durou assim, alguns segundinhos, mas eu fiquei me perguntando depois assim, né? Eu poderia ter parado ali, é o segundo dia, podia ter voltado, seria legal. A gente conversou antes um pouco, né? Daí eu falei que eu li alguns livros do Tony Robbins e sigo ele também. E ele fala que todos os dias, pela manhã, ele entra na banheira de gelo. E o corpo dele fala que ele não é para ele ir. Só que a mente dele fala o seguinte, quem manda no meu corpo sou eu. Então você vai. E daí ele entra na banheira de gelo. Então sempre o nosso corpo, ele trabalha pela lei do menor esforço. Né? Porque depois que você alimenta, você quer não fazer nada. Quer descansar, né? Não, depois você alimenta, se alimentar, você tá com combustível, agora você vai fazer mais. Entendeu? Você tem que mandar no teu corpo. Então você que tem que dar ordem para ele, a tua mente, porque tem muitas vezes que a gente faz a programação da vida da gente. Por exemplo, hoje eu faço a programação de amanhã, e daí chega amanhã de manhã eu não quero levantar. Pô, a hora que eu estava na plenitude do meu discernimento, do meu conhecimento, eu coloquei o que eu iria fazer. Por que agora eu não vou fazer? Não justifica? Isso é preguiça. O teu corpo trabalhando contra você. Você tem que só levantar e cumprir. Não tem muito segredo, você já se preparou, né? Então é mais ou menos quando você vai fazer a sua viagem, né? Você vai falar, não, eu vou fazer e pode o meu corpo falar contra, mas eu vou terminar essa viagem. Sim, sim. E daí uma pergunta que eu fiz e as pessoas fazem e vão fazer e a volta. Pô, você fez toda a jornada para chegar lá no Ushuaia. Ou quando você fez do Atlântico, que saiu aqui de Matinhos e foi até o Chile. Você cortou o Brasil inteiro. E a hora que você chega lá, você fala assim, agora voltar. O voltar é o mais difícil, né? Se diz fisicamente, assim... Sim, de tudo, né? Porque você voltar o mesmo caminho, você volta de carro, volta de bike, volta de avião, como que você Dá faz? pra pensar de diversas formas. Não, só me fale a tua experiência. Não, eu achei legal. Eu volto assim, fisicamente em si, a volta do Paraná eu já estava fazendo uma volta ali, né? Então já tava, a viagem terminou em casa mesmo. Algumas viagens eu voltei de ônibus, outras de avião. E assim, tem uma outra coisa que a volta você tá vivendo uma coisa tão legal, ou quando você sai de férias, né? Quando você volta, que é uma depressãozinha que a pessoa tem, assim, né? De voltar pro trabalho ali e tal. Não dá vontade de partilhar tudo aquilo naquele momento que você tá voltando, aquela coisa, porque tá aquecida aquelas informações na mente? Sim. E outra coisa também que é uma analogia que eu fazia, assim, principalmente as primeiras viagens, assim, que era... Agora, não que não tenha nada meio que desconhecido, assim, na viagem em si, qualquer viagem, assim, porque tem vários lugares que eu nem visitei ainda, e tem situações que você pode passar que são muito diferentes das que você já passou, mas eu fazia uma comparação meio que com uma vida inteira, assim, porque você tá pensando na viagem ainda, você tá sonhando como que eu vou reagir nessa situação ou outra, tal trecho vai ser mais cansativo, vai ser mais perigoso e tal. Você vai planejando assim diversos pontos da viagem, mais ou menos como um casal que está esperando o filho nascer e tal, e pensando tudo que vai acontecer. Depois a viagem acontece, é como se fosse uma vida inteira passando ali, né? E ela tem um final e tal, assim, então meio que comparar uma viagem inteira com uma vida, assim, né? Que pode dar tudo certo, chegar no final, você concluir tudo que você teria que concluir, né? Ou em teoria seria, né? Você
E até quando o que o seu corpo aguenta, né? São uns 80, 90, ou que a sua estrutura foi feita para você aguentar, né? Ou você ser interrompido no meio por algum acidente ou algum outro problema, que pode acontecer também, estragar a bicicleta, como já teve algumas viagens, ou eu me lesionar e também não fazer a viagem inteira, né? Que seria até uma comparação assim, com uma vida inteira que é interrompida ali, né? E que é o que você acaba não... você acaba sofrendo porque você não completou, né? Acaba sendo uma... Eu fazia essa analogia e algumas coisas eu tentava, eu meio que trago também para minha vida, assim, para o trabalho, no dia a dia, né? Porque enquanto esse negócio de você viajar, pedalando e tal, que tem uma coisa assim que não eu não fico assim de incentivar muito as pessoas a fazer isso. Não é que não incentivar, mas é que não é uma coisa pra... Tem que gostar muito de pedalar. Porque, ou de pelo menos estar na estrada e tudo. Porque não é uma coisa confortável, não é uma coisa legal. Sim, assim, mas você vê as paisagens diferentes. Não, é legal. Sabe, que até chegar lá... As reflexões que você faz durante o caminho, Sim, as pessoas que você conhece, as experiências que você troca, sabe? Sim. Isso é sensacional. Quantos drives você vira dentro da tua mente que você melhora quanto pessoa? Sim, mas até chegar lá, tipo, tem que gostar, assim, né? Mas vai chegar ser legal. lá não é dar o primeiro passo? Não, sim, só que digamos assim, a mecânica em si da bike, do pedalar em si, se você não gosta mesmo de fazer um exercício por longas horas, tudo, nesse caso aqui, né, que a viagem dura cada dia 200 km, 180, 50, 60, um cicloturismo assim já é mais tranquilinho e tal. Mas nesse ritmo assim de pedalar o dia inteiro assim, é uma coisa que a pessoa tem que gostar mesmo assim, né? Não é uma coisa que eu gosto de fazer, pra mim é prazeroso, é legal, tudo. Mas não é uma coisa que eu indico meio que pra qualquer um fazer assim, porque eu sei que é puxado. Porque não adianta eu falar assim, é legal, todo mundo tem que participar, mas não é. Não, é legal pra mim porque eu gosto, mas não é pra qualquer um que... A gente tem um amigo em comum que é o Eliseu. Sim. O Eliseu tá prestigiando a gente ali, ó, no auditório. O Eliseu, se ele fosse começar a fazer bike e para ele fazer o primeiro projeto dele, eu vou para Lapa, qual que é a orientação que se daria para ele? Bom, como a gente estava comentando, né, a parte que machuca mais mesmo é a bunda no pedalar em si, né? E que tipo de bike ele teria que comprar? Eu acho que tem que ser... E quanto que custa uma bike? Pode ficar à vontade. Então, eu acho que pode ser uma bike usada, comprar por R$300, alguma coisa assim. O mais importante na bicicleta em si, ela é ser adequada para o seu tamanho. Porque daí o pneu em si você vai trocando, marcha, essas coisas você troca. Então o mais adequado é o tamanho do quadro mesmo. Até o restante das peças, assim, o guidão, tudo se consegue adequar. Então, assim, é difícil falar assim, um valor, tem que ser de 1.500. Porque tem todos os preços, né? Sim, você pode dizer até R$50 mil, R$100 eu vi bicicleta. Tem umas coisas absurdas, mas preço absurdo. Sim, o que mais importa é o tamanho do quadro, né? Porque você vai ficar muito... Querendo ou não, vai até lá. Pra quem não tá acostumado, vai levar umas 3 horinhas ali pra fazer. Mesmo que saia de geral cara, né? Umas 2, 3 horinhas, digamos. Vai parar e tal, pra dar uma descansadinha. Então é desgastante, assim. Você pensa... Então, pode falar, Eliseu, daí mesmo? Acontece você pegar uma subida íngreme, muito íngreme, ter que empurrar a bicicleta ou não, sempre pedalando. Tem 10 km de subida, não sei se exagerando um pouco assim. Então, nós empurrar a bicicleta ou não? Para você? Não, pra empurrar assim não, porque daí eu geralmente boto uma marcha mais leve e eu prefiro até às vezes parar, dar uma paradinha, se for muito íngreme e tal, serras assim. Mas você sabe que o que ele tá falando é quem não anda de bike igual eu. Eu prefiro pular da bike e empurrar ela, andar. É diferente, você já tá falando diferente. Você tá falando, eu jogo uma marcha mais leve, mas isso é sabedoria, entendeu? De experiência de vida. Sim. Mas tem gente que prefere assim, já que eu vou descansar, vou empurrando um pouquinho e depois eu volto a pedalar. Poucas vezes eu empurrei assim, não que dizer que eu sou tão bom que eu não preciso empurrar.
Às vezes eu parei, eu tava pedalando, fazendo um treininho na serra ali, esse final de semana tava quente pra caramba ali, tudo, eu parei uma ou duas vezes na serra. E depois eu continuei pedalado ali. Mas eu prefiro fazer assim, parar mesmo e acabar. E nesse treininho, quantos litros d'água você toma? Então eu nunca cheguei a contar muito assim, mas digamos, eu levo lá 2 garrafinhas d'água, são 500 ml. Não necessariamente eu vou tomar as 2, né, em cada perna, digamos assim, que é um trechinho de pedal ali. Quando tá mais no início do dia, assim, de manhãzinha, não tá tão calor, você não desgasta tanto e tal. Mas digamos que, se for contar, acho que o que eu vou repondo de água ali durante o dia, eu chuto umas 3 litros, pelo menos, 3, 4 litros de água, eu acho. Eu jogo mais ou menos por aí. Daí é claro que daí numa viagem vai ser diferente, né? Porque uma coisa é eu sair de casa no sábado, domingo, para fazer 200 km, eu descansei em casa, eu estou bem hidratado dos dias anteriores. Eu vou me desidratar durante o dia, mas eu reponho um pouquinho e no outro dia eu vou descansar em casa, vou trabalhar. E quantas calorias você Mas tem no que caminho repor é quando você diferente. faz um trajeto grande? Você controla? Não controlo não. Assim, de alimentação no geral eu acabo comendo só coisa normal assim, no dia a dia, não como muito a mais assim, do que no dia a dia. Mas uma coisa que dá diferença, que eu não fazia nas primeiras viagens e em outras eu acabei fazendo, é ter nessa viagem para Ushuaia eu usei, que é um carboidrato, né, adicional, assim, uma maltodextrina no caso, que é o mais Sachê? baratinho, né? Não, eu levei em pó mesmo, O porque daí pó? o pó é mais barato, né? Se leva. E você coloca na água e dissolve, né? Isso, eu daí sei, o pessoal levava- usa para academia. Isso. Então, e de BCAA também, que é um aminoácido, né? Que daí a ideia, os nutricionistas que me perdoem, toda vez que nós vamos besteira, mas a ideia, né, que você come a proteína para quebrar e ter o aminoácido e refazer os músculos. Me perdoe. Sim, é o conhecimento que chegou até você. E o carboidrato é energia, né? Então, e daí o pessoal usa na academia para crescer a massa muscular, né? E tal. E no meu caso, eu uso para não perder massa muscular, porque não tem assim. Sim, é tô pra fazendo consumir. 200 hoje, eu não vou só me alimentando, não vou conseguir repor no Não. outro dia. Vou ter uma quedinha. Esse déficit vai aumentando e eu senti bastante diferença assim tendo suplemento assim de não sentir tanto cansaço assim na viagem. E até uma coisa que eu notei na viagem do Atlântico Pacífico lá, quando terminou a viagem, eu voltei de ônibus lá do Chile para a Argentina e peguei outro ônibus da Argentina ali pro Brasil. E daí eu fui para Lapa, fiquei acho que 1 ou 2 dias lá. E daí eu fui pedalar de volta da Lapa para Curitiba. Daí o trajeto ali que eu fazia em 2 horas e meia, digamos, alguma coisa assim, eu levei 4 horas e 40, eu acho, para fazer. Poxa, o Não músculo estava muito cansado. Sim, eu não conseguia pedalar mais rápido, mais forte do que eu tava pedalando ali. Que eu acho que detonou tanto assim as fibras musculares, né? Caraca, até recompor, né? Sim, e daí eu fiquei de cara, assim, eu Como senti o bastante organismo essa precisa, diferença, né? Claro, eu fiz toda a viagem ali e tal, eu consegui fazer, mas depois estava naquela situação, dei para Ushuaia lá, eu aprendi, né, no meio do caminho ali, essa questão ali da alimentação e tal. E daí eu vi que fazia bastante diferença, né? E daí eu acabei aderindo assim para essas viagens mais longas, até para não ter risco de lesão também e tudo, né? Mas isso é uma coisa que faz diferença. Como a gente estava comentando antes, né? O que precisa? Bicicleta e um ser humano ali, né? Uma pessoa. Mas essas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo ali ajuda, assim, não é que você precisa ter tudo essas coisas, mas acabam ajudando, né? Assim, só finalizando assim, essa parte, para alguém que queira começar, assim, né, não se restringe achando que minha bicicleta não é boa o suficiente ou que eu tenho que ter uma roupa de ciclismo top, sei lá, alguma coisa mais cara. Não, você pode fazer. Eu já fiz viagem de chinelo de dedo, de Havaiana, com mountain bike simples, assim, sem nada muito
muito sofisticado, tem outros ciclistas também que já fizeram viagens com um equipamento bem simples, então você consegue fazer. Não E precisa você foi ter pra uma onde coisa. de chinela havaiana? A viagem a volta do Paraná inteiro foi de Havaiana. A volta do Paraná inteiro, a viagem lá para Deu 17 dias. 17 dias. Uma coisa simples assim. É. 17 dias, vou de Havaiana ali, só vou dar uma volta no Paraná. Não, daqui 3 semanas eu volto. E que assim, quando Uma Havaiana só deu? Deu, sobrou ainda. E assim, como eu tava comentando assim, eu gostava de fazer essa atividade assim de longo período, assim, digamos que eu corria já, né? Então fazer atividade física por longo período, assim, uma coisa que eu gostava de fazer. De montar quebra-cabeça, tudo mesmo de um longo período, assim, eu gosto de montar quebra-cabeça inteira, né? A gente monta lá também. E daí. Agora me perdi. Não tem problema, falando, deixa eu te falar uma Mas coisa. era. É o seguinte. Qual que é a experiência que você pode trazer para o pessoal que é uma sabedoria de vida? Eu vou tentar partindo do que eu uso bastante na minha vida, assim. Quando eu estou fazendo essas viagens, você vai pegando muitas dificuldades no meio do caminho e você vai você está no meio do caminho em estágios diferentes também o teu estado físico. Você começa bem e depois já não está tão bem mais pro final do dia ou pro final da viagem, né? Você vai pegando subidas, umas mais complicadas do que as outras, pega chuva, pega vento. Mas assim, uma coisa, até a gente estava comentando da subida ali, né? Você baixa um pouquinho a marcha e continua pedalando, cada vez que você pedala um pouquinho a mais, mesmo que seja um pouquinho, que se você avança, você já está mais perto do final do que você estava. Então, o pouco que você faça, se você faz no sentido que você precisa, no caso ali da rota, né? Um pouquinho que você faça já é diferença no teu caminho. E outra coisa também, que é muito importante, que para mim faz muita diferença, quando eu estou pedalando e quando no trabalho também, assim, é de respirar, parar e respirar. Porque quando você não só... quando você está cansado ou quando você não faz esse simples ato de respirar, ter uma pensada, uma tranquilizada, quando você está muito cansado e está numa situação muito, muito complicada, que você tem que tomar uma decisão, é muito fácil você tomar uma decisão errada. Então pode ser eu jogar a bicicleta, o asfalto meio molhado, eu jogar a bicicleta, sair do acostamento e jogar para a pista, porque tem uma pontezinha ali na frente que eu tenho que jogar para a pista. Se eu for muito rápido, eu posso deslizar e cair com a bicicleta. Então, uma decisão errada pequena, se eu não estou bem concentrado para tomar aquela decisão, o prejuízo pode ser muito grande. Isso na vida também, às vezes você vai entregar um relatório, alguma coisa assim, e você, não, vou entregar assim mesmo. Você para e dá uma pensada, não, acho que eu tô cansado, mas se eu mudar uma frasezinha, alguma coisinha aqui, isso eu posso não ter prejuízo lá na frente. Então acho que essa questão assim de se manter o mais são possível, o mais apto possível a tomar decisões que podem ser importantes para a tua vida ou para resolver um problema no teu trabalho ali, né? Eu acho que das viagens eu tiro mais essas coisas, assim, de você tá bem para conseguir pedalar ou tomar a decisão que você precisa ali, e de um pouquinho que você faça, se você está fazendo na direção certa, mesmo que seja pouco, é válido. Entendi. É bem interessante, porque quando você fala em micro resultados, que são micro mais micro mais micro, né, que vai levar você por outro nível, né? Sim. Então, quando você está na estrada e a viagem é longa e você está cansado, quando eu fazia corrida, eu mirava uma esquina, uma árvore, um poste, um prédio, e eu falava para minha mente, até ali.
Sim. A hora que eu legal. chegava, eu mirava o próximo, até ali. Daí eu mirava o próximo. E a hora que eu percebi, eu terminava a prova. Por quê? Porque eu condicionei a minha mente de pequenos resultados. E é sensacional esse exemplo que você dá quando você tem que tomar uma decisão muito rápida que pode atrapalhar todo o projeto teu. Você sair do acostamento, tem a ponte e não tem acostamento na ponte. Você tem que entrar para dentro da rodovia, ou você pode cair ou o caminhão pode te pegar. Sim. Né? Então são decisões muito rápidas, ou você para. Né? Então você tem que tomar em microsegundos para ver qual é o melhor caminho para você atingir. E no trabalho é a mesma coisa. Na vida da gente é a mesma coisa. Quando a gente está em casa com a esposa, ou com a mãe, ou com o pai, é a mesma coisa. Dependendo como você fala, a entonação de voz, que tipo de palavra. Às vezes é melhor não falar nada. Às vezes é bom falar coisas menores, poucas. Sim. Então, todas essas micro decisões fazem da gente uma pessoa melhor, mas essa sabedoria que a gente aprende na vida, a gente vai aplicando em tudo, né? Então você tem essa experiência que você aplicou na bike, que você aplica no teu trabalho e você carrega para tua vida, para a hora que precisar, você vai aplicar ela também. Isso é o projeto Sabedoria. Estamos trazendo sabedoria aqui para partilhar com todo mundo. Para a gente ir para finalizar, que a conversa é bem agradável, eu vou mudar o tópico para a gente ir para o final. Nós estamos tendo um problema no país muito grande com enchentes no nosso sul, principalmente o Rio Grande. A gente tinha falado que você trabalha com isso e você é engenheiro ambiental e fez uns estudos de barragem, essas coisas. O que você poderia comentar com a gente sobre isso, do que está acontecendo no país hoje? Assim, eu vou contar mais ou menos da experiência que eu já tive até lá com o Rio Grande do Sul, assim, né? Não vou entrar muito em detalhes assim dos projetos, claro, assim, porque de forma geral. Mas no geral, assim, eu trabalhei acho que o tema é bem legal puxar um pouquinho até da parte do meu mestrado, né? Porque eu trabalhei com variabilidade interdecadal de precipitação na América do Sul. A ideia é mais ou menos assim, a gente se fala muito em mudanças climáticas, né? O meu estudo foi de estudar a variabilidade interdecadal natural, para ver como que o clima ele se altera naturalmente, porque uma coisa, quando a gente fala em mudança climática, seria você sair de realmente mudar o clima, mas o clima ele tem uma variabilidade, ele tem uma certa oscilação, então você tem períodos que chove mais, chove menos. Teve um episódio há muitos anos atrás, em 1983, que para quem trabalha com climatologia, o grande famoso El Niño de 83, que teve várias enchentes ali, principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e quando você pega assim o gráfico de precipitação, assim, você vê aquela oscilação aqui de chuva, tá? Vamos dizer aqui, 1920 e 2020, tá? Você vê a chuva aqui e tal, 1983 faz isso aqui, ó, depois volta. Foi um episódio, assim, foi um El Niño muito forte mesmo, que produziu uma chuva bem drástica, assim, e tem relatos, assim, de gente que trabalhava na agricultura também, perdeu muita coisa e tal, e a minha orientadora, na época, ela morava, acho que era de Rio do Sul, se eu não me engano, e ela viu aquela enchente acontecer e foi uma das coisas que levou ela até, mas ela conta a trabalhar com o clima, né? E o que, assim, que aparentemente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu não cheguei a analisar ainda os dados de precipitação lá, né, para a região que ocorreu, mas o pouco que eu vi assim, para o mês de setembro, ele é muito parecido com um evento extremo de precipitação mesmo, que acabou levando a aumentar a vazão do rio naquele local lá, naquela região ali do Rio das Antas e o Rio Carreiro, né. Eu até conheço bastante aqueles dois rios ali, porque eu trabalho com também elaboração de planos de ação de emergência para barragens, né? Que não é exatamente o problema que ocorreu ali, né? Porque ali foi um problema de chover muito mesmo, aumentar a vazão do rio, e tem algumas regiões que elas são peso problemáticas, assim, que se pegar uma cheia muito significativa, ela vai alagar uma região ali que, sei lá, a cada 50 anos, 30 anos, né, que a gente chama
de vazões de tempo de retorno, né? Tempo de retorno de 100 anos significa que, em média, a cada 100 anos acontece uma vazão que alaga toda aquela... uma vazão daquela magnitude que vai ter um nível correspondente àquilo lá e vai alagar uma região que as pessoas que moram naquele local infelizmente vão acabar sofrendo com isso, né? Então, alguns locais são bem problemáticos em relação a isso. E naquele estudo que a gente fez lá, o foco era assim, se romper a barragem, o que vai acontecer com a população que está lá abaixo. E ali naquela região específica, ali, mais do Rio das Antas, ali, de Santa Teresa, Mussum, que eles sofreram bastante agora, aquelas barragens específicas que eram PCHs, que eram barragens menores, que PCHs ela não tem um reservatório que acumula tanta água que se romper vai causar algum problema para quem está a jusante, que jusante seria mais abaixo do ponto onde você está, né? No rio, né? Montante sempre para cima e jusante para baixo. Naquele caso a gente viu que tinha algumas... a gente estudou as chuvas de tempo de retorno de 2 anos, então uma chuva que é bem corriqueira. Chuva não, mas vazão de tempo de retorno de 2 anos. 100 anos, que é mais ou menos equiparável àquela vazão assim que a pessoa mais velha que está lá, que já viu acontecer alguma coisa. Porque 100 anos é mais ou menos a vida de alguém, uma geração, assim, né, digamos. De 1000 anos, que já é a vazão que é projetada para as barragens aguentar. E 10.000 anos, que a gente chama de década milenar, que é uma vazão absurda, assim, que se acontecer mesmo, algumas barragens meio que não podem aguentar. E daí o que a gente estudou naquela região ali, para o Rio das Antas, se pegasse uma vazão década milenar, ia pegar uma boa... Pegava várias edificações ali de Santa Teresa e de Mussum. E assim, eu não estudei a vazão que ocorreu agora, se ela foi uma década milenar ou não, mas pelos estudos de outras usinas que ficam ali, que tem uma vazão próxima da década milenar, eu acho que foi um pouquinho abaixo ou talvez até acima da década milenar. Então, para aquela região específica ali, se acontecesse uma vazão que foi o que ocorreu ali, ia inundar mesmo não tinha como. Região. Não tem como, assim, tem alguns Por mais locais... que tenha estrutura, tudo, então, é uma coisa atípica. Assim, não tem estrutura que aguente aquilo lá. Sei lá, ou você põe para fazer um dique gigantesco, uma parede gigantesca para proteger quilômetros ali de cidade, para o nível do rio subir e não inundar lá. Assim, meio que não tem muito o que fazer. Blumenau, por exemplo, né, aquela região ali que acaba sofrendo, acho que até mais cotidianamente do que aquela região ali não, Santa Teresa até é um pouquinho mais baixo, mas tem algum, assim, o resumo da ópera é que algumas regiões, elas, quando tiver esses eventos de magnitude mais até cheios de tempo de retorno de 100 anos, assim, que não são tão recorrentes, tão significativos assim, mas já são o nível do rio ali já vai se alterar significativamente, né? Essas regiões vão acabar sofrendo bastante também, né? Então... Por você estudar esse daí, quando você foi na Holanda, você teve curiosidade de olhar os diques que tem lá? Sim, ali, então, uma das coisas que até chocava assim quando eu voltei para o Brasil, porque tem um dique ali que eles fizeram, sai acho que é de Amsterdã, se não me engano, e vai até mais para o norte do país ali. Ele é gigantesco, assim, e tem uma estrada em cima, e tem uma ciclovia perfeita. Eu ficava pensando assim, depois que eu voltei para o Brasil, eu fiz uma viagem aqui de Curitiba até Recife, né? E daí eu passava numas estradas ali, eu ficava... Que raiva, assim, tipo, tem que passar num acostamento esburacado. Nem era, porque tinha acostamento ali, pelo menos. Tem estradas que é muito piores. Mas eu ficava pensando assim, eu acabei de pedalar lá numa estrada lá que os caras têm que construir um dique pro país existir. Mas, forçando um pouquinho a amizade. Fizeram, mas porque ele é abaixo do nível do mar? Sim. Tipo, os caras têm que construir um negócio pra existir ali, pelo menos a parte terra do país. E os caras ainda constroem uma estrada perfeita, uma ciclovia do lado perfeita. E aqui a gente não consegue fazer um acostamento aqui, tendo toda a condição, assim, né? Tem mais condição que eles. Sim. E dessa parte de água, assim, tudo, né? Eles são bem desenvolvidos, assim. Tanto que quando eu fui para lá,
eles têm um modelo que a gente chama de modelo hidrodinâmico, que assim, tem a modelagem, a parte matemática para você tentar entender ou prever ou entender o que acontece quando você aumenta o nível do rio num determinado local. Se tiver uma onda de cheia, né, por exemplo, rompendo uma barragem, você rompe a barragem aqui, aquela água sai e vai para o rio. Com que velocidade que ela vai seguir, qual que é o nível que ela vai chegar, né, e que região que ela pode afetar, a mancha de inundação que você vai ter lá para frente. Isso tudo é aplicado no modelo hidrodinâmico, né? Hidrodinâmico e ruptura de barragem. E eles têm um modelo lá específico, não só mas na verdade mais para a região assim mais de delta, assim, digamos, na verdade, digamos assim, de estuário, assim, na verdade, o modelo o Delft 3D, né? Eles têm um outro modelo de hidrodinâmica que também eu soube, que não são bem desenvolvidos nessa parte de modelagem hidrodinâmica, né? E assim, porque eles precisam, né? Bacana, você Porque tem o essa país vive experiência, conhecer da área, foi lá visitar, entendeu, Sim. viu que se o Brasil tivesse um pouquinho de investimento, poderia melhorar vários locais do país com isso, né? O que eu acho que faz, assim, digamos, para aquela região específica ali de Santa Teresa e Mussum. Eu achei bem bacana a empresa que contratou a gente para fazer aquele estudo, porque na verdade aquelas PCHs lá, elas não armazenam tanta água assim, e se aquela água se romper aquelas barragens ali, elas não chegariam a afetar aquelas cidades, porque o que afetaria seria a própria vazão de tempo de retorno de 1000 anos, 10.000 anos, que faria romper a barragem, hipoteticamente, e daí seria por conta só a água, a vazão natural do rio mesmo que afetaria mais aquelas cidades do que a própria barragem em si, né? Se ela rompesse. Porque ela engoliria a barragem? Não, porque, por exemplo, assim, a vazão natural do rio num tempo de retorno de 1000 anos ou 10.000 anos, o nível que o rio aumenta em decorrência da vazão, se tem uma chuva muito forte, vai aumentar a vazão do rio, né? Aumentar o nível do rio. Então, nesse tempo de retorno de 1000 anos ou 10.000 anos, o nível do rio está tão alto que tipo, algumas barragens elas já estão no nível máximo ali do projetado. Do projetado, assim, elas estão projetadas, por exemplo, as PCHs geralmente já são projetadas para aguentar uma cheia de 1000 anos. Então, se tiver uma de 10.000 anos, não é que... Não está projetada para isso. Então, assim, a menor preocupação de quem está abaixo é romper a barragem. Viu? É que nem digamos assim, os carros novos com muitos cavalos. Sim. Eles conseguem chegar a 200, 300 por hora. Só que as nossas rodovias não são para isso. Sim. Não está projetada para o carro de 80, de 100. Sim. Daí você pega o carro de 200, aí você vai na rodovia. Pode dar cagada? Pode, porque não está projetada para isso. Uhum. Não e não tem permissão também. E no caso daquelas PCHs, assim, eles não tinham... você tem que, para você ter vamos entrar assim, no caso, para você ter um grande desastre com uma hidrelétrica, por exemplo. A pior situação é você ter uma barragem muito grande, com um reservatório muito grande também e uma região, uma diferença de nível considerável e uma população próxima considerável ali e um rio que seja bem encaixado que eu digo que numa região não tão... porque a região mais plana, a alteração do nível ele vai ser menor, né? Então... Se é uma região assim... se ele é bem encaixadinho, o nível ele sobe muito rápido. Só que, por outro lado, quando o rio é muito encaixadinho assim, as pessoas não vivem muito ali próximo, né? Então... E as comunidades têm que ter proximidade. Então, assim, mas assim, na verdade, se você tem uma barragem muito grande, muita água reservada aqui, se a barragem rompe, é uma água adicional que está chegando no rio. Se é só a vazão de 1000 anos, 10.000 anos que está passando ali, essa água que está chegando na barragem, ela também está saindo. Às vezes as pessoas têm elas veem uma grande cheia acontecendo lá e pensam, que os caras abriram a barragem lá. Mas na verdade,
o empreendedor ou quem tem a barragem não tem intenção nenhuma de jogar aquela água, deixar aquela água passar. Porque se ele fizer isso, se ele conseguisse reservar mais água, ele deixava segurando mais água ainda, porque é energia que ele vai gerar. Se ele deixar a água passar, é dinheiro que está sendo jogado fora, nesse sentido. Então, no final das contas, a maioria dessas cheias que acontece que não cumpre nenhuma barragem, não é intenção nenhuma do cara de jogar aquela água fora. A maior parte dos casos, até se você for analisar, ele... Estou falando a maior parte dos casos sem ter estudado vários casos, Sim, mas o que eu quero passar é o seguinte, que é mais fácil a barragem evitar de você ter... Claro, se ela estiver totalmente cheia, meio que não vai fazer muita diferença, né? Porque a água vai chegar ali e vai passar no outro lado lá. Mas se você... Por exemplo, se o reservatório não tá cheio, você tem a possibilidade de reservar essa água nesse reservatório, né, com a barragem, e evitar que você tenha um perigo maior lá para a população para frente, né? Você consegue diminuir a velocidade da água ali, né? Sim, você segura ali no reservatório. Você consegue segurar. Então pode ser até uma... Não sei, pode até ser uma política assim, uma política pública de você... Para essas regiões mais sensíveis, você ter uma barragem que você consiga fazer essa regulação. Não sei, depende muito de cada local, claro. Assim, tudo, né? Mas talvez possa ser uma forma de você fazer essa regulação ali, né? Mas o que eu estava comentando anteriormente lá, que na verdade essa região ali de Santa Teresa, no sul, eu acabei estudando na elaboração desse plano de ação de emergência, mas por conta de assim, a legislação diz assim, se você tem um rio muito... O empreendedor tem uma barragem aqui, um rio que está passando aqui, e tem um rio muito maior passando aqui. Se esse rio aqui tem uma vazão muito maior do que esse menor aqui, e ele é capaz de absorver a vazão que está chegando aqui, você só precisa estudar o que vai acontecer até chegar nesse rio maior. No caso lá, eles tinham 3 barragens aqui, daí isso aqui é o Rio Carreiro, que vem por aqui. Aí tem o Rio das Antas. Daí aqui embaixo você tem Santa Teresa e Mussum. Eles estudaram essa região aqui mais vamos ver o que acontece aqui, se tem algum efeito até de remanso, que a gente diz assim, a água está vindo aqui, sobe o nível aqui, o curso do rio é desse. O remanso seria a água voltar para o nível. Então daí eles estudaram inclusive até uma outra barragem que tem aqui, que é até a cidade de Bento Gonçalves. Daí vai lá para Santa Teresa, no sul, mas a conclusão que a gente chegou assim, o que importa ali é o nível do rio mesmo, natural ali. As PCHs têm um reservatório tão pequenininho ali que não faria muita diferença. Só que por ter estudado aquela região ali, a gente já conseguiu ver, todas essas edificações aqui, numa vazão de 1000 anos, de 10.000 anos, elas vão ser afetadas. Se o nível do rio chegar lá em cima, chegar em tal nível, ali, em tal vazão, você já pode se preparar. E também tem assim, a onda de cheia, a gente estuda também o tempo que ela leva para chegar, a onda de cheia vindo daqui até um certo ponto. Então estima também nesse plano de gestão de emergência, né, esse tempo de chegada ali para desocupação diária? Então, no plano de gestão de emergência, para desocupação diária também, e daí ele funciona da seguinte forma, você tem a barragem aqui, daí eles têm uma zona que eles chamam zona de autossalvamento. Nessa zona de autossalvamento, o empreendedor ele tem responsabilidade de avisar o pessoal que está nessa região aqui através de sirene ou alerta, alguma coisa assim, que é uma região que vem da barragem até aonde a onda de cheia leva até 30 minutos para chegar. Não que ela chegou ao pico, mas ela começa a subir. E esse comecinho de subida ele leva meia hora para chegar. Então essa região é teoricamente um local que a Defesa Civil não consegue ajudar aquela população. Então assim, o empreendedor dá um jeito aí, você vai ter que, claro, entre aspas, né, tem legislação para isso e tal. Tem todo um regramento. Sim. Então ele tem que prover essa região aqui de alguma... Ele tem que fazer simulados periodicamente com a população e tal. Tem que avisar a população que vai acontecer alguma coisa. Aí, fora das zonas de autossalvamento para frente, são locais que potencialmente podem ter algum perigo, são chamados de zonas de segurança secundária. Daí esses locais aqui, o que funciona na prática a regra é mais ou menos assim. O empreendedor avisa a Defesa Civil
pode acontecer alguma coisa com essas regiões aqui. Daí a Defesa Civil avisa a população, né? Vocês têm que sair e tal, ou toma alguma atitude para tirar a população, se for o caso, né? Então funciona mais ou menos dessa forma. Entendi. E daí a ideia, assim, quando a gente apresentava, né, esse plano, a gente apresentava nas prefeituras também, e na prefeitura e defesa civil, entregava uma cópia lá e mostrava lá, essas regiões que podem ser inundadas, o tempo de chegada de onda é esse daqui, né? Então se acontecer alguma coisa lá em cima, daqui sei lá, 6, 8 horas. Estou chutando algum valor aqui, né? Sim, são várias variáveis, né? Sim, mas teria uma base assim para eles entenderem, e mais ou menos assim, o pessoal que mora na região, eles meio que tem uma noção assim. Quem tem mais contato com o rio ali sabe assim, se o nível subiu lá, daqui 6 horas está chegando aqui e tal, né? Você sabe que tem mesmo? Aqui no litoral do Paraná tem esses rios aqui, o Rio do Nunes, rio outro, e quando chove na serra, o próprio pessoal ali, o Caiçara, ele fala assim, cuidado que daqui 5 minutos quem tiver aqui vai ser levado. O pessoal desce de boia, aquelas coisas nas pedras lá, né? Mas quem é turista não sabe. Sim, é bem isso mesmo. E daí até eu acho que tem alguns locais. Um colega meu estava comentando, acho que ele foi até na bacia lá do Rio Uruguai, que é um pouquinho mais ajusante ali daquela região que aconteceu esse desastre ali, as últimas semanas. Ele estava comentando que tinha algumas cidades lá que tinha assim, essa área aqui é perigo de inundação e tudo mais, né? Talvez fosse uma coisa que tivesse que ser mais divulgada, assim, ou ter uma forma de sei lá, alguns aplicativos, alguma coisa assim, para cada lugar que você vai, assim, você já sabe que pode ter algum problema, né? A região de Minas, por exemplo, Minas Gerais, ele tem vários locais que bastante montanhosos ali que também tem problema de inundação, de deslizamento, né? No Rio de Janeiro, ali por Petrópolis, de mapear esses locais, né? De você já conseguir, o turista já ter essa informação. Aqui na nossa região, tivemos o problema da serra, com as chuvas do ano passado. Sim. Interditou a 277 para descer para o litoral do Paraná e interditou a 376 porque caiu também. Sim. Aquilo lá também essas chuvas que entram nesses picos que você está falando aí, que a cada 1000 anos acontece, a cada... eu ali não cheguei a ver o tempo de retorno que foi aquela precipitação, mas foi uma chuva bem intensa também. E daí nesses locais a prevenção assim, né, o que dá para fazer é monitoramento dos morros mesmo. Dos morros mesmo, né? Tem que monitorar para não, tranquilo, é só um comentário só. Né? Mas é mais ou menos esse sentido, assim, foi chuva muito intensa, mas é a combinação dos dois fatores. Você ter uma chuva muito intensa e você ter, sei lá, um local muito inclinado que pode estar sujeito a esse deslizamento, né? E daí alguns locais não tem um monitoramento assim, né, que possa. E também assim, tipo, pode acontecer, mas às vezes pode acontecer daqui um dia, pode ser que um ano que aconteça. Né? Então também é meio complicado assim o que tem que fazer ações preventivas para evitar que em alguns locais críticos tenham algum deslizamento, né? Isso é coisa que tem que ter esse monitoramento contínuo e tomar esses cuidados. Esses cuidados em alguns locais, né? Mais ou menos nesse sentido, sim. Tá. Acho que eu entendi, queria só dar uma... Então vamos perguntar para finalizar. Essa de 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos aí, você disse mais ou menos, não, você disse não, eu estou falando... Sim. Eu entendi. Tendo barragem lá ou não tendo, ele ia pagar do mesmo jeito. Sim. Você já tem os rios, a topografia já está propícia para aquilo. Então, se viesse de 1000 anos, com barragem ou sem barragem, ia fazer estrago não, né? É o que a gente vê lá no Rio Guaíba hoje, né? Lá, o noticiário está mostrando isso, né? Que o Rio Grande, o Rio Guaíba já está no nível já. É alguma coisa nesse sentido também, né? Sim. É tanta chuva que não tem preparo para isso. Como se a barragem toda ficasse embaixo d'água também, não tem mais por onde. Como se fosse uma piscina, que era uma piscina, né? Não tem mais por onde você. Tendo ou não tendo a barragem ali. Quando a barragem mais fácil era proteger numa chuva menor. Não, é a mesma coisa quando tem seca, né? Quando a seca vem de uma vez que... mas não tem, tá aí a seca aí, ó. A gente teve esses dias, quem imaginaria o Passaúna secar? Cara, 2020, o Passaúna secou. Entendeu? Ficamos com uns 2 anos. Não, mas...
sabe, é uma coisa assim, mas quando que vai secar? Não tem como. Secou, entendeu? Mas beleza. João, conversa muito agradável. Você detém um conhecimento científico da tua expertise muito bacana. Eu não sabia que você já tinha mestrado também nessa área. Parabéns, muito legal. O Brasil precisa de pesquisador. E o mais legal de tudo ainda é ter essas experiências que você pôde partilhar com a gente. Cada viagem, o chinelo, sabe, o Ushuaia, o vento. Eu acredito que a gente sai rico de conhecimento. Então hoje vamos pensar que o projeto Sabedoria está com muita sabedoria acumulada. Você tem a palavra aí para dar o final aí para o pessoal aí para a gente finalizar. Fique à vontade, faça propaganda. Se quiser falar que logo você vai ser um mentor também, vai vender umas experiências em storytelling. Não sei se eu vou seguir por esse caminho. Por enquanto eu só mais partilhando essas experiências assim de. Eu cheguei a dar algumas palestras, né, relacionadas as minhas viagens, tudo, né? Eu acho legal trocar essas experiências, assim, né? No caminho, assim. Legal que fica meio uma conversa, assim. Fica, um bate-papo. Né? Pra não... Diferente de uma palestra, assim, tudo. E só agradecer, assim, a oportunidade. Acho que foi bem legal. Isso foi muito bacana. Eu adorei a conversa. Bem bacanas aí pro pessoal... E para te encontrar no teu canal. Mais lá no site mesmo, né? Do Atlântico Pacífico. Com relação a bag e tudo, daí tem no... E depois ele vai reformular o Instagram dele, ele falou para mim. Daí eu vou colocar depois no descritivo do YouTube como que encontra ele pelo Instagram. Daí vai ficar registrado lá também. E como o nosso canal, o vídeo, ele vai sair do ao vivo e vai pro vídeo, depois a gente vai colocar lá na thumbnail também o Instagram dele, que a gente já deixa bem. Daí ele pode partilhar pros amigos dele, pode divulgar também o canal e vamos aumentar os seguidores, né? Espero que vocês tenham clicado, se inscrito e cada dia mais vão ter sabedoria aqui com a gente. Eu quero agradecer a todo mundo que participou nesse dia agradável de conversa de muita sabedoria. Eu não sabia nada de pedal, hoje eu aprendi um pouco. Tem alguns amigos do pedal, mas eles não me contaram nada do que o João me contou aqui. Então, a todos, um grande abraço e fiquem com Deus. E que a sabedoria reine na vida de vocês. Até mais.